subiu. Ah, pô. Era ridículo. Tiramos. Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui devidamente fardada com o tema que orbita não só este canal, como também o canal Cena e como também toda a nossa Vida. Estou aqui devidamente fardada na companhia de Bruno Teixeira, da banda que ele tá vestindo, que é o Desalmado. Tudo bom? Tudo? E a gente não vai falar de Sepultura hoje, você acredita? Duvido. Eu vou ter que trocar de roupa. Não, mas vai falar. Claro que vai falar, não tem jeito. Por favor. Tudo acaba em Sepultura. Não é nem spoiler, é por isso que eu tô com essa roupa. Porque não é um spoiler, não vai ser tipo, uau, que surpresa, mencionamos o Sepultura nesse programa. Ninguém tá esperando que não aconteça. Pô, podia ser se tivesse um negócio de corte, ou se tivesse um negócio de... os clickbait, né? Tipo, não falamos do Sepultura por 1 hora e pouco. Tá, a gente faz um corte. A gente faz um corte dessa hora. O trailer. O trailer vai ser isso, sim. O que o Sepultura... Não tem Sepultura. Não tem mas Sepultura. Não tem Sepultura. Não, mas é impossível. Pra mim é impossível, não tem como. Tá. Não é surpresa nenhuma, eu acho que... né? Não é à toa que eu tô aqui no poliéster, debaixo dessa luz. Podia mentir que a luz esquenta, mas é LED, né? Não esquenta. Tô aqui no poliéster, debaixo dessa luz. Inclusive, já que eu falei da luz, muito obrigado, Family Mob, que sempre cede esse espaço maravilhoso pra gente gravar. Principalmente o áudio, né? Uhum. Espaço que não faz barulho. E Foto, que cedeu essa luz que tá aqui, que vocês estão vendo o reflexo aqui atrás. Microfones, mesinha de som de podcast aqui atrás, tudo. Muito obrigada. Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Sei, e foi difícil fazer foi difícil me preparar para o que vou fazer daqui a pouco. Porque uma coisa é você falar de bandas favoritas, outra coisa é falar de discos favoritos. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar isso. Então, tipo, né, você pensa em banda, acho que eu falaria rápido. Sim, banda é... suas 5 bandas. Vai mudando, beleza, mas você vai falando. Agora, disco, putz, muito difícil. Muito difícil mesmo. E eu acho que o último disco que eu coloquei, fora o que eu coloquei quando eu cheguei aqui, porque a gente começou a conversar, e aí eu lembrei de um disco, mas o último que eu coloquei, eu não fiquei satisfeito com o que eu coloquei, porque eu não consegui pensar melhor, mas eu falei, esse que é o que veio na cabeça, né? Tá, mas eu ainda acho que quando a gente vai fazer isso aqui, o primeiro que vem à cabeça é a resposta mais autêntica. Não, Você pode não ficar satisfeito com o seu eu interior por ter dito isso, mas se veio, é porque veio. Mas eu gosto de fazer... Bem, na hora que a gente for falar de cada pergunta, eu também interpretei as perguntas do meu jeito, né? Ah, tá. Eu vou fazer elas do jeito tradicional e aí você me fala como é que você interpretou. Beleza. Tá preparado? Bora. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Eu quero saber, tendo uma ideia mais ou menos do que você vai falar nesse episódio, que disco você escolhe para ser trilha sonora do seu episódio, que a pessoa pode colocar em outro dispositivo rodando de fundo enquanto a gente conversa. Porque não posso botar trilha aqui no YouTube, porque o YouTube derruba o vídeo, né? Então, o que você sugere que a pessoa bote aqui num outro dispositivo para ouvir enquanto você tá falando sobre discos? Putz, eu acho que podia ser A Love Supreme, do Coltrane. Que o amor supremo é música pra mim, né? Então, e é um disco que não tá na lista, né? Então, é assim, passou perto, mas os outros tinham um lugar na frente, assim. Então, é uma forma de colocar ele, mas e é um disco que eu escuto muito, 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 muito. É a menção honrosa. É isso, menção honrosa. E não menção horrorosa, igual vai ter algumas no... Então, a minha primeira pergunta já é pegadinha, porque ela não está na lista. Eita. Deixa eu abrir o Spotify, então. Eu quero saber que disco você escutou vindo pra cá gravar esse programa. Ah, vindo pra cá? É. Então, é bom abrir o Spotify mesmo. Eu vim ouvindo um disco que era pra ser uma das perguntas. Não sei se eu falo a pergunta, mas acho que não vou falar. Na hora que chegar na pergunta eu falo. Tá. Mas é um disco na verdade, é um single do Bauhaus, do Bela Lugosi's Dead. Ou seja, você já destruiu tudo porque não estava ouvindo o disco.
veio ouvindo só uma música. Então, porque eu não sabia... Primeiro que assim, Bauhaus eu conheci no Madame Satã. Minha segunda casa, basicamente. E aí, conversando com as pessoas de lá, eu tinha uma fita. Alguém me deu uma fita do Bauhaus. Mas eu não sabia de onde que era o disco. De que disco é Bela Lugosi's Dead. Não fazia o menor sentido. E até hoje... Eu acho que eu me apeguei a ouvir as músicas que eu tinha nessa fita do Bauhaus. Que são uma coletânea, no fim das contas. Putz, que é onde eu conheci a maioria dos discos, na verdade. O cara gravava 2 músicas de cada disco e falava, ó, esse é o Sepultura. Sepultura eu conhecia assim. Claro. Alguém pegou o Beneath the Remains, o Esquizofrênia e o Arise e falou, olha, e o Chaos AD, eu acho. Acho que era isso. E me deu uma fita com 2 músicas de cada. Tá. Pra eu conhecer. Aí o outro lado era o Ratos de Porão. Aí... Pô, interessante. Porque também tinha isso. A gente não tinha... Acho que não tinha nem tempo pra gravar tanta fita. E eu acho que também as pessoas já tinham... Era a cópia da própria fita, assim. Alguém já tinha gravado a fita desse jeito. Que era assim, você estava só repassando. E foi passando. Então, tipo, o Bauhaus eu conheci desse jeito. Alguém me passou uma fita. E aí a música que abria era Bela Lugosi's Dead. Que eu não fazia ideia de que disco que era. Porque eu gosto muito de Bauhaus, mas eu não sou, tipo... Isso aqui é uma coisa importante pra falar nesse episódio, eu acho. Eu não sou uma pessoa que manjo profundamente de tudo. Podem tomar tua peita. Resumindo. Facilmente. Todas. Assim, acho que menos do Sepultura. Tá. Provavelmente. Acho que a única banda que eu conheço de verdade é o Sepultura. É que você não tem aquela coisa do disco tal, do ano tal, da gravadora tal, antes deles mudarem para o selo tal. É isso, né? Eu gostaria de ser, mas eu não sou. Assim, aí, por exemplo, lá tem banda que eu vou até tal disco e depois eu não lembro o que vem depois. Não lembro. Faço igual. Literalmente, com exceção, acho que do Sepultura, poucas bandas que eu realmente conheço tudo. E o single que saiu na Austrália, o negócio que saiu no Japão. Não, porque eu acho que eu conheci música de um jeito que já foi desse jeito misturado. Tanto que uma coisa que eu acho muito, muito doida aqui Bem, eu sou de Mauá. E em Mauá, ao menos assim, não que seja uma regra em Mauá, mas os meus amigos, a gente não tinha muito divisão de estilo. Tudo era rock. Literalmente tem guitarra, é rock. Tá. Então o mesmo cara que... Não no caso do Bauhaus, mas o mesmo cara que me apresentou Ramones, me apresentou Sepultura, me apresentou o Venom, tudo sendo a mesma coisa, assim. Não era tipo, isso é trash, isso é death, isso é black, isso é punk, isso é hardcore. Tá. Então, acho que o negócio ficou bagunçado, tanto que eu sou a pior pessoa pra falar de subgênero. Tipo assim, não, isso daqui é Avant, Grind, Post, sei lá o que, não sei, velho. Post Noise. Não sei. Então, o que eu vim ouvindo pra cá, tudo isso pra falar que o que eu vim ouvindo pra cá é o Bauhaus, que... Aí eu tava pesquisando vindo pra cá, né? Tipo, de quando que é o Bela Lugosi's Dead? Obviamente que é uma música bem antiga, né? Uhum. Mas não era de um disco. É de 79... E é single. É um single. Compacto, né? Sim, é um 7 polegadas. E do outro lado eu não lembro que música que era. Boy, talvez, eu não lembro. Mas acho que é isso. Tá. Mas eu só, assim... Eu falei, pô, vou colocar o Bauhaus. Aí depois eu vi que não cabia na pergunta. E aí eu... Mas foi o que eu vim ouvindo. Não, mas é que a gente teve essa discussão no Senna, eu acho, num Drops, de single. E a gente... Existe uma diferença muito grande entre single de propósito... E compacto, que era o que dava pra fazer, né? Fisicamente, monetariamente tudo. E tudo, né? Então... Tanto que os discos, acho que eles foram ficando cada vez com mais músicas por causa do formato. Por exemplo, tem muito disco que eu percebi isso. Disco dos anos 90, anos 2000, era muita música. Porque você tinha que completar os 74 minutos do CD. Né? Então, você precisava preencher aquilo, né? Que é algo que eu acho que, de certa maneira, a gente passa por um momento que as pessoas não escutam discos inteiros, mas eu acho que é bom de ter essa liberdade de você poder fazer um disco mais curto, mais longo, independente do formato. Lógico, se você quiser lançar num formato físico, você vai ter que adequar ele ao formato. Mas eu acho que as pessoas escutavam música também desse jeito misturado que eu falei também nessa época. Né? Não tinha o conceito disco, veio depois. Né? Acho que a música... acho que a música popular, principalmente, né? Foi se popularizando por compactos, por rádio.
E na rádio você não escuta um disco inteiro, você Não, escuta exato. os singles, Você escuta o single. né? As rádios, as playlists, né, de antigamente. A antiga, a playlist analógica. Isso. Isso aí. Disco que você salvaria da sua casa pegando fogo. Então, por isso que eu falei que eu interpretei. Porque pegar fogo, pra mim, tipo assim, beleza, pegou fogo, tá. Mas eu pensei o seguinte, eu salvaria esse disco porque seria o único disco que eu poderia ouvir por um bom tempo. Entendeu? Tipo assim, o único disco que eu vou poder ouvir por um bom tempo. Tipo, minha casa pegou fogo, eu vou ficar só com aquele disco. Tá. Quase na ilha deserta com o disco. Eu preferi interpretar desse jeito porque eu falei, cara, pô, meio que foda-se qual disco que eu vou salvar. O primeiro que tiver eu salvo, mas... Aí eu pensei desse jeito que me ajudou. E aí eu pensei o seguinte, se eu fosse ficar um bom tempo sem ouvir... com um disco só pra ouvir, eu não queria ouvir disco em inglês. Porque eu fiquei viajando, eu fantasio muitas coisas, tá? Então eu fiquei viajando que eu ia ficar ouvindo só esse disco por muito tempo. Claro. E aí eu pensei em um disco do Itamar Assunção, que é o Preto Brás 3, Devia Ser Proibido, que é um disco póstumo dele. Eu gosto muito do Itamar Assunção. Eu acho que o Massali falou no disco sobre que ele salvaria a Caixa Preta, que são todos os discos do Itamar Assunção. Aí eu achei meio roubado eu copiar a resposta dele. Mas eu gosto muito do Itamar Assunção e eu conheci por conta do Gastão, inclusive, no Musicals. Quando tinha o Musicals, eu assisti... Ou seja, você conheceu já adulto, né? Já, e perto dele morrer, assim. Porque eu fui assistir o Musicals, eu lembro que pouco tempo depois ele morreu. Né, o Itamar Assunção. E aí eu comecei já naquela época a entender quem era, porque eu tinha gostado, né? E esse é um disco que eu ouço sempre. E aí eu fiquei pensando, pô, se eu, sei lá, ficar 2 anos podendo ouvir só um disco, eu acho que eu não ia querer pegar um disco de metal extremo, porque eu acho que eu ia ficar maluco. Sim. Se eu pegasse um disco que eu gosto de hip hop, eu ia ficar só ouvindo muito Problema, eu ia falar, putz... Você ia virar gangueiro sem querer. Sozinho. Gangue de um. E o Itamar Assunção tem muito sentimento no disco, tem muita coisa diferente, é um disco póstumo e é o disco que eu mais gosto dele, assim. Tá. Que veio nessa caixa do Sesc, quando o Sesc relançou todos os discos, eles lançaram 2 discos com gravações inéditas, né? E esse é muito bom. Acho que é de 2010. Tá. Esse disco. Então eu salvaria ele. Afastar aqui. Eu gostei da sua resposta. Você foi... Eu gostei da sua interpretação. Eu viajo nas coisas, velho. Porque o mundo é vasto. Porque o mundo... Viaja até demais. Viaja demais. Mas eu fiquei pensando, pô, porque salvar o disco, eu gosto tanto de tanta coisa diferente que se eu salvasse qualquer coisa, pra mim, eu tive dificuldade em pensar desse jeito. Não, e eu acho que é muito justo, porque se eu fiz uma pergunta que é hipotética, a sua interpretação pode ir pro lado que você quiser. É a comunicação, né? É a comunicação ou a falta dela. Disco que você ainda não decidiu se você gosta ou não gosta. Esse foi o mais difícil. E eu respondi vindo pra cá, ouvindo o Bauhaus, mas não é o Bauhaus. E eu fiz um critério pra responder as perguntas que eu tentei não repetir banda. Tá, né? sim. Eu falei, tentar falar de mais, né? E uma banda que eu gosto muito, sempre gostei muito, é o Iron Maiden. E o Fear of the Dark é um disco que eu não sei se eu gosto. Por que foi tão difícil de responder? Porque não me vinha nenhum disco na cabeça mesmo, assim. Literalmente eu fiquei pensando, putz... Porque os discos, sei lá, do Sepultura, minha banda favorita. O que eu gosto, eu sei que eu gosto. O que eu não gosto, eu sei que eu não gosto. Claramente. Uhum. E aí eu fiquei pensando e por algum motivo apareceu... eu lembrei. Eu tava vendo... Bem, não sei quando que vai pro ar, mas esse fim de semana teve a questão do Black Sabbath, né? Show de encerramento. E alguém perguntou pra mim, cara, mas por que o Bruce Dickinson não tava lá? Aí eu falei, cara, ele tem uma treta com a Sharon. Parece que ele falou umas merda, ela não gostou. Então eles não se bicam há um tempo. E aí eu lembrei do Iron Maiden e eu falei, cara, putz, eu não sei se eu gosto do Fear of the Dark, assim. Que é um disco, sei lá, acho que comercialmente fez muito sucesso. Uhum. Tem músicas que eu gosto, mas eu não sei se eu gosto do disco. Se eu for escutar o Iron, eu não vou colocar o Fear of the Dark pra ouvir. Vai ser um dos últimos e eu vou colocar 2 músicas, 3 músicas no máximo, assim. Acho que até pelo fato de ter tocado a exaustão algumas músicas, tipo, a própria Fear of the Dark, o Wasting Love, eu não consigo saber se eu gosto do disco. E eu gosto muito do Adrian Smith, que é o guitarrista que saiu 2 discos antes. E aí eu acho que já virou uma coisa
mais rock, sei lá, não sei se eles estavam tentando pegar alguma coisa da onda grunge que tava rolando, mas ficou uma coisa mais rock ali de guitarra que eu achava que não cabia muito pro Iron. Então é um disco que eu não sei se eu gosto. De verdade eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não sei se eu gosto. Porque o anterior eu tenho certeza que eu não gosto, que é o No Prayer for the Dying. Fear of the Dark eu não sei se eu gosto, se eu não gosto, porque eu escuto algumas músicas ainda. Sim. E assim, já que a gente tá falando um pouco de como a gente ouvia música, né, no passado e agora eu acho que é mais fácil, eu botei essa pergunta aqui porque eu acho que é mais fácil você saber se gosta ou não, porque quando a gente ouvia na fita, era muito caro você passar uma música. Porque você ia gastar pilha pra caramba. Muito. Fora que você tinha que ficar procurando, né? Acelera, volta. Gastava pilha. Então você era obrigado a passar pelas músicas que talvez você não gostasse. Você ouviu o disco mesmo, porque você tinha que suportar a música que você queria ouvir. Você tinha que suportar a música que estava tocando pra chegar na que você queria ouvir. Hoje, é um botãozinho. E que eu acho muito doido, que é um botãozinho que às vezes você não suporta a música que você colocou, né? Às vezes eu coloco música e eu falo, putz, deixa eu pular aqui, porque nada a ver, né? Sério? Acontece. Acontece. Não, mas não acontece assim, mas por exemplo, eu tava lembrando quando eu falei do Iron Maiden, né? Agora eu falei, puta, deixa eu ver as músicas do disco ali. Aí eu falei, caramba, mano, acho que se eu fosse ouvir agora eu ia escutar uma música só desse disco. Tá aí. Sabe? Tipo, então, eu não sei, porque às vezes eu gosto de escutar uma outra música e tal, então o Iron ficou meio que nessa. E é uma das bandas, assim, eu não escuto tanto quanto eu ouvia antes, mas é uma das que eu mais ouvi na minha vida, assim, sem dúvida nenhuma. Olha só, temos um metaleiro Iron Maiden aqui. Eu não sabia. Falam de Iron Maiden aqui? Bastante? Eu não... Falam. Não. Mais do que eu gostaria de ouvir. Não, mas eu realmente gosto, mas, por exemplo, o Iron, nesse caso que a partir de um certo disco, eu já não sei mais o que aconteceu, porque eu perdi o interesse. Eu escutei 3 discos ruins na sequência pra mim, né? Falei, putz, já sei deu, lá. né? Se tiver algum bom, eu vou acabar sabendo que o disco é bom. Exatamente, vai chegar em você. Tipo isso. Disco mais recente que te chamou a atenção? Então, esse é um caso que é uma banda que eu não vou saber falar nada sobre a banda. Tá. Que é o Mesa. O The Spin, que é desse ano, né? Bem recente. E eu já tinha ouvido falar da banda, alguém me passou os discos anteriores, não me chamou atenção, absolutamente, achei meio genérico. Falei, putz, nossa, já tem 200 bandas igual essa e essa não é a mais legal. Agora, esse último disco, ele é absurdo, assim, ele é muito bom em todos os aspectos, assim, letra, capa, estética, a parte musical, que é o que interessa de verdade. Putz, as músicas são muito boas. E eu acho que eles colocaram uma coisa meio gótica nesse disco, que me agrada muito, assim, meio sombrio. Interessante. Bom... Mas eu não conheço nada da banda. Eu não sei quem foi que descobriu essa banda. Eu não sei como é que tanta gente de círculos diferentes meus conhecem essa banda. Né? Porque pra mim ver, tipo, o Léo... o Léo gostou pra caramba, o Léo gostou muito. O Léo já sabia cantar as letras, tipo, o disco tinha 3 semanas. Sim. E eu tô na mesma situação que você, que por um lado é gostoso, que é tipo, que nem quando a gente ouvia música no rádio. Sim. Não sei a cara dos caras, não sei os nomes, não sei se tem uma guitarra, se tem 2, não sei quantos eles são. Claro, hoje a gente tem a foto, a gente tem uma noção. Sim. Mas é uma noção superficial que é tipo, tá lá a foto, tá o nome dos integrantes, eles são da Itália, acabou. Um detalhe, eu não vi nenhum vídeo deles ao vivo até hoje. Eu não sei como é a banda ao vivo. Eu acabei de, hoje mesmo, no dia de hoje, eu resolvi ouvir o disco anterior, porque todo mundo falou a mesma coisa. Não adianta ouvir os outros. O molho tá nesse novo. Fui ouvir o de 2022, não cheguei no final. Tá certo que eu tinha que vir pra cá, mas assim, não cheguei no final. O disco é realmente sensacional. Fui dar uma olhadinha no Instagram deles, eles tocaram no Hellfest. Tocaram no Hellfest. Aí, como eu tinha que vir pra cá, eu guardei a informação de chegar em casa, procurar o show do Mesa no Hellfest pra ver como é que é a banda ao vivo. Não, e aí eu descobri que eles são italianos porque eu entrei, sei lá, na bio do Spotify. Gianluca. Aí vi os Carla. nomes. Aí eu fiquei falando, será que é Mesa? Como é que fala o nome Será que é Messa de missa? Putz, como é que é missa em italiano? Faço ideia. Nos créditos a gente pesquisa.
Mas eu não faço ideia, mas assim, é um disco que realmente me pegou e, sei lá, se alguém me perguntar provavelmente no fim do ano melhores discos de 2005, vai estar. 2025. Nossa senhora. É tipo, é aquela história, você vai ficando velho, você vai de 10 em 10, depois de 20 Sim. em 20, né? E você sabe que nós já estamos mais perto de 2050 do que de 2000. Loucura. Enfim, 2025... Vai estar na minha lista também. Né? Muito bom, assim. Mas aí eu escutei algumas músicas anteriores e também não me pegou. Então, esse disco realmente é um grande acerto pra mim, né? Pro meu gosto. Agora eu quero ver ao vivo. Fiquei curioso pra ver como é que eles estão reproduzindo esse disco ao vivo. Sim. Em 4 pessoas, né? Porque tem sax, tem um monte de coisa. Nossa, um monte de coisa acontecendo. Que eu gostaria muito de ver. Então, e aí eu quero me aprofundar até em ver quem produziu. Eu não vi nada. Só escutei o disco, vi a capa, vi a foto do pessoal, que eu achei Cybershot, né? Parecia. E tipo, foi isso. Mas tá vendo? Você falou, eu quero ver quem produziu. Quando a gente ouvia rádio, ou quando a gente até conseguia os discos, a gente não pensava nisso, a gente só ouvia. Não, pô, nossa, o radialista não ia falar assim, eu vi tal música produzida por fulano, gravada no estúdio tal. Não. Nunca. Né? E agora a gente tem essa, e eu acho legal quando a gente não encontra essas informações. Porque daí a gente é obrigado a só consumir a obra. É, porque você também tira um pouco dos conceitos, né? Do tipo, pá, esse disco... se foi produzido pelo fulano, vai ser bom. Isso. E às vezes você se força até, assim. Eu fiz muito isso na minha vida. Me forçar de gostar de um disco por conta de uma situação e depois ver que eu não gostava. Sim. Sabe? O Fear of the Dark acho que até isso, assim. Gosto de Iron. Pô, gosto de tudo do Iron. Não. Não. É basicamente isso. Boa. Messa. Ouçam Messa. Muito bom. Se é que fala Messa, né? Espero que seja. Primeiro disco do underground nacional que você ouviu. Essa resposta aqui, a banda não é mais do underground, mas quando eu escutei ela era do underground. Boa. Porque eu fiquei pensando, né, nas bandas que quando eu... Sei lá, o Ratos, quando eu escutei, já não era uma banda underground, assim. Eu já não considerava. Já tinha ido, sei lá, no programa da Angélica. Sim. Já, sabe? Então, foi o Crisium. Era uma fita também com o Merciful Order, que é tipo um EP, e o Black Force Domain, que é o primeiro disco completo. Isso. Então foi uma fita com os 2 discos. Aí eu não sei qual que vocês vão querer colocar aí na... Eu vou botar o Black Force Domain porque eu amo esta capa. Sabe quem que é o autor do conceito da capa? Quem? Toninho Iron, presidente do fã-clube do Sepultura. Começou. Toca o gongo. O conceito acho que veio dele. Ele falou com os caras assim, não, faz um pentagrama com aquele jeito dele, sangrando, as cruzes invertidas. Eu preciso até conferir. Acho que o nome dele tá no encarte? No agradecimento, assim. A gente vê no Discogs, no prédio. Mas foi o primeiro disco que eu ouvi, assim, do underground. Na época, eu não ouvia death metal, então não entendi nada que tava acontecendo. Tá. Até por conta de gravação, né? São gravações, assim, sei lá, mais simples, né? Comparado com o que eles fizeram depois. Estética frugal. Mas eu lembro que eu falei, cara, não tem nada mais extremo que isso aqui. Impossível ter uma coisa mais extrema com isso. Tipo, e aí eu não sabia que era brasileiro. Mas você já tocava? Você já tinha noção de ter banda? Eu queria ter, mas não tocava. Eu queria ter banda, mas eu não tocava ainda nenhum instrumento. Tá, mas como você não sabia que o Crisium era brasileiro, ele não bateu do jeito que é onde eu quero chegar com essa pergunta, que é você ouvir uma banda e ter noção de que aquelas pessoas são... Mas tem um detalhe, quando eu ouvi eu não sabia que era brasileiro. Aí eu perguntei pra alguém que falou, pô, esses caras são brasileiros do Rio Grande do Sul. Falei, caramba, pô, como assim? Impossível, sabe? Tipo, isso é muito extremo. Pra mim era... Eu tinha uma noção do que era death metal, assim, mas eu não ouvia. Eu falei, pô, não tem como isso ser brasileiro. Porque eu também tava contaminado pelo som das bandas brasileiras de metal. E não tinha nenhuma que parecia com Crisium. Claro. O Corsos não parecia com Crisium. O Angra não parecia com Crisium. O Crisium era uma coisa muito diferente, assim. E aí... tanto que o primeiro show que eu vi do Crisium foi muito precoce. Foi em 97. Não sei fazer conta, mas eu era novo. Jovem. Era jovem, assim. E ao vivo era um negócio também, tipo... Putz, tanto que tinha além da bateria eletrônica, né? Que o pessoal falava que no disco era bateria eletrônica. Tanto que ao vivo o Alex sempre falava, aí ó, Max na bateria aí e tal. Que fala que a gente faz com a voz do Alex. Max na bateria aí. e putz, era impressionante assim, ao vivo. Parecia uma coisa assim, impossível de tocar. Porque tinha... Depois eu fui ver banda que era extrema assim, mas que era bateria eletrônica mesmo, programada.
E o Max não, pô, na mão ali mesmo. Ele é a bateria eletrônica. Ele é a bateria eletrônica e ele é uma besta tocando, né? Uma besta no sentido, né, de... Mas foi muito impressionante. Foi o primeiro disco que eu ouvi do underground, que aí eu entendi que falei, pô, se não é o Sepultura, que é uma banda grande, que eu não conheço, tal, pô, quem são esses caras? Aí eu nunca via nada deles. Tá. E aí depois eu vi alguma coisa no Fúria Metal, que aí o Gastão mostrou eles ao vivo. Tá. E, caralho, pô, os caras são foda. Então foi a primeira banda que eu vi do underground. Mas virou essa chavinha de você poder ter banda? Ou não foi com esse disco? Foi com Sepultura. Isso aí foi com Sepultura. Falei, não, pô, brasileiro dá. Então é isso. Brasileiro consegue. Falei, pô, brasileiro, Inner Self, pô, riff de... Falei, velho, tipo, muito dá pra fazer. Tá. E aí foi o que deu... Tanto que a primeira música que eu tentei tocar foi Inner Self, né? Falei, pô, é essa. Não adianta. É Sepultura já em 5 minutos. Último disco do Underground Nacional que você ouviu ou que alguém te mostrou? Porque geralmente tem isso também, né? A gente precisa fazer uma rede de contatos que vai mostrando os discos. Tô meio devagar com o disco esse ano, sendo sincero, assim, tipo, de pesquisar. Então eu vou falar do disco da Crass, A Gentil Indiferença do Mundo. Capa aqui. Linda capa. Linda capa, lindo disco, gravado nesse lugar. Gravado aqui no Family Mob. Eu acho o Crass uma das grandes bandas que a gente tem assim, dessa nova geração. O Desalmado lançou recentemente o Monopoly of Violence, né, nosso último disco. Ouçam. Também. Vou até botar a capa aqui, vou até fazer jabá. Esse jabá. Nepotismo, tudo que tá errado. Gravado aqui também. Gravado aqui, tudo que é errado, vou pôr a capa aqui. E o show foi junto com a Crass também, né? E eu tinha visto eles ao vivo no ano passado. Mas me diz uma coisa, por que tu fala a Crass? A banda Crass. E por que tu não fala a Desalmado? É verdade, né? Tu não fala a Sepultura? O conjunto Desalmado. É verdade, assim, tem banda que é verdade. A Cachorro Grande, né? Ah, mas a Cachorro é de lá, né? É de lá. A Fresno também é de lá, mas a Crass é aqui verdade, de São Paulo. É verdade. Coloquei o Crass com A por ser artigo feminino. Eu gostei. Eu acho que, tipo, falar a Crass é legal. É. Eu não sei como é que eles gostam, mas enfim. A gente vai descobrir nos comentários desse programa. Pô, descasso, assim, gostei muito e ao vivo, acho que eles estão... eu acompanho a banda há um tempo, né? Eles estão num momento muito bom ao vivo, assim. Então, é o último que eu ouvi que me impactou. Devo ter ouvido mais coisa que não me pegou tanto. Sim. Não é um dos últimos, não foi o último. Infelizmente, é uma banda que eu ainda não vi ao vivo. Uhum. Inclusive, gostaria de ver. Inclusive, gostaria de ter ido no show de Diadema, que tinha um bode. Mas não tive a chance. Mas ainda quero ver Crass. Vale a pena. Vale a pena. Muito. Um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te derrubar, vai te deixar muito triste. Então, esse foi o disco que... Eu vou falar o que não vai entrar pra lista. Tá, porque eu tenho certeza que eu sei o que você vai falar, mas vai. O artista eu já sei quem é. Pode ser que você saiba. Porque assim, a gente tava falando agora há pouco... Entrou no papo do Neil Young, né? Uhum. E o Neil Young fazia parte do Crosby, Stills, Nash Young. E tem o disco do David Crosby, que eu acho muito triste. Tá. Que o nome do disco já é triste. If I Could Only Remember My Name. Tipo, se eu pudesse ao menos lembrar do meu nome, né? Meu Deus, horrível. Porque foi quando ele, acho que num período curto lá, ele perdeu a namorada dele num acidente meio trágico. Ele deu uma pirada e acho que ele era velejador. E aí ele ficou velejando e... Putz, ele era um cara difícil de lidar, né? O David Crosby. E aí ele fez esse disco que tem participação de uma galera, assim. Tipo, a galera do Crosby, Stills e Nash, né? Quer dizer, ele, obviamente, né? Ele e os amigos dele. E os amigos dele. Mas teve uma galera, tipo... Eu não vou lembrar todo mundo agora, mas tinha uma galera, tipo, grande da época da música que ajudou ele nesse disco. Que tinha a ver também, acho que com uma questão com o filho dele e com a namorada que morreu. É todo um bagulho triste, assim, tipo... Então, e eu ouvi esse disco na pandemia. Então, pô, tristeza ao quadrado. Mas não é o disco que eu vou falar. Já falei. É só pra me fuder na edição. O disco que eu sei que eu vou ficar triste é o disco do Leonard Cohen. Sabia. Tinha certeza absoluta. You Want It Darker. O último disco dele. Ele tem uma aura de disco de
disco meio funeral, assim. É como se visse um monumento quebrando, assim, despedaçando, caindo. É a mesma sensação que eu tenho quando eu escuto aqueles últimos do Johnny Cash, lá, aquela série dos American... não sei o quê. Parece que, tipo, parece que a voz tá, tipo, dilacerando. Parece que o cara tá, tipo, se desfazendo ali na gravação. E é um disco... Eu gosto muito quando ele faz uma coisa mais minimalista, assim, que tem muito disco que tem muita produção dele, que eu... sei lá, eu gosto das letras, mas aí você fala, puta, tem tanta coisa aqui, não precisava de tudo isso. Esse é bem minimalista, é focado na voz dele. E tem um clima de enterro, assim. Tipo, parece que você tá no velório dele. E tanto que ele morreu, acho que 20 dias depois que o disco saiu. Uma coisa assim. Você acha que, tipo, pega aí Johnny Cash, ele, David Bowie... David Bowie sabia, mas você acha que esses caras fazem disco de despedida, tipo, estou morrendo? Desses também, né? Desses que você falou, talvez o que eu tenho um pouco menos de certeza é o Johnny Cash. Você acha que ele não sabia? Eu acho que o Rick Rubin sabia e ele não. Assim, sabe? Eu acho que... a impressão que eu tenho. Já o Leonard Cohen, ele tinha consciência, porque você via nas entrevistas ele já falando assim, pô, tô muito velho, acabei de fazer uma turnê de 3 anos e a turnê tinha, tipo, os shows eram de 3 a 4 horas, tinha intervalo no show, porque ele já sabia que ele não ia mais fazer aquilo. Tá. Tipo, então eu vou fazer o melhor show que eu posso, inesquecível, quem for. Infelizmente eu não fui, porque não teve aqui, eu também não... Acho que eu nem conhecia direito, assim, eu gostava, mas não gostava tanto. E... putz, infelizmente não, assim, né? Acho que ele tinha consciência disso, ó, essa vai ser minha última turnê. Na biografia dele tem isso um pouco retratado, assim, que ele já tava... Ele queria fazer um show que realmente impressionasse as pessoas e que fosse o melhor. E ele sempre se punia muito por isso, assim, de, sei lá, quando ele tava muito doidão pra fazer algum show, que o show não ia ser o melhor, então... Aí ele não queria fazer turnê, às vezes, por conta disso. Mas eu sinto que ele tinha essa consciência que era as últimas voltas dele na Terra, assim. Tá, faz sentido. Né? Então, eu fico triste, assim, porque o disco tem essa aura, por conta, né, disso, né, que ele morreu logo na sequência, por conta que eu não tive a chance de ver ao vivo, queria muito ver. E um dado aleatório, assim, eu conheci o Leonard Cohen por causa do Nirvana. Porque teve uma onda nos anos 90 que a galera começou a revisitar as músicas dele. E no Inútero, que tem a Pennyroyal Tea, tem uma citação ao Leonard Cohen. E aí eu comprava aquelas revistas com tradução de letra. Eu falei, quem que é esse cara? Aí eu fui na galeria. Perguntei pra um cara quem que é Leonard Cohen. Aí o cara falou, esse aqui. Me gravou uma fita. Aí foi ali que eu conheci. Mas não me impactou de cara, assim, muito. Porque, pô, a música que abre é Aleluia. Você fala, puta, metaleiro, Aleluia. Ai, meu Deus. Contexto. Muito jovem pra entender. Eu falei, puta, Aleluia, uma música de igreja. E aí depois, quando você também pega a letra de Aleluia, putz, ela tem uma questão ali que passa pelo religioso, mas passa longe, na verdade. Né? Então, tem até um documentário sobre a música. Só sobre a música? Porque eu acho que ele demorou 8 anos pra fazer a letra, uma coisa assim. Ok. Tem até uma história, né, que uma vez ele perguntou acho que pro Bob Dylan, quanto tempo você demorou pra fazer música X, não lembro qual. Ele falou, fiz em 15 minutos. Aí ele ficou, tipo, meio na bad, assim, falou, puta, mano. E você? Aí ele respondeu, tipo, 2 horas, sei lá, não sei o quê, mas ele falou, pô, tô há 3 anos nessa música e não vai. Poeta, né? Que ele, na verdade, é um poeta que virou cantor, que musicou, né? Que musicou poesia. O vínculo dele é mais com as palavras, né? Então, e que é o que me pega, assim, né? Nele e principalmente a voz mais pros últimos discos, assim. Tá. Eu sabia que você ia falar, porque eu sei que é um momento hiperfoco da sua parte de... Putz, muito. De Leonard Cohen. Muito. Tem períodos, assim, que... Aí eu vejo tudo, revejo tudo, aí fico uns 3 meses sem ouvir nada. Tá. E aí volto, mas eu fico triste por não saber que eu não vou conseguir ver aquilo ao vivo. Quando eu vejo os vídeos da última turnê, eu fico maluco, assim. Tá. É muito foda. Então, o contrário, qual é seu antídoto? O que é que você escuta, o disco pra te deixar feliz, que traz uma energia de churrascão, assim? E é literalmente essa energia de churrascão. Vale coletânea? Não sei se vale.
Vale, gente. Vale coletânea porque assim, se vale porque eu até coloquei o disco que tem a música também aqui, mas é porque é um disco que me lembra, acho que é a fase mais feliz da minha vida, que é o Martinho da Vila, que é a coletânea série Acervo, Martinho da Vila de 93. Porque eu lembro da capa, lembro do CD em casa, e era uma época que assim, a época que eu lembro desse disco, época, sei lá, meu pai tava vivo, meu irmão tava pra nascer, a gente tava bem, assim, família, as coisas estavam legais, e sempre tocava esse disco nos churrascos, literalmente. Então, quando toca lá a música que abre a coletânea, Canta, Canta Minha Gente, se eu escutar essa música, eu lembro da sensação da minha casa em Mauá. Você se coloca na situação. Lembro de como era o quintal, lembro das pessoas que estavam. Então, assim, e eu, apesar de, né, poderia ter uma lembrança triste, né, de não ter mais aquilo, mas é muito feliz ouvir esse disco, assim. Eu gosto muito do Martinho da Vila. Feliz de ter vivido aquilo. E me dá uma lembrança boa, é uma saudade boa daquela situação, né? Não é uma, nossa, pô, porque não é mais assim, não é isso. É tipo uma saudade boa. E eu acho ele um artista, tipo, bizarro, assim. Os últimos discos que ele lançou também são muito bons. Igual eu falei, eu não conheço a discografia inteira do cara, porque é muito disco dele. Mas tem uns 3, 4 discos do Martinho da Vila que eu escuto com frequência e também pra lembrar disso, assim. Dessa época, né? Então, lembra muito da minha mãe gosta muito, e me lembra, o Martinho da Vila me lembra um parente, assim, porque ele parece uns parentes meus, assim, sabe? É o tio Álvaro. Tipo, pô, é o meu tio Geraldo, na verdade, é muito parecido com o meu tio Geraldo, aí, tipo, como, é um negócio familiar mesmo, assim, então me dá uma felicidade quando eu escuto. Você falou coletânea, eu achei que ia ser coletânea com diversos artistas. Não, é um best-of dele, assim. Isso, não, daí não conta como coletânea, conta. É igual quando saiu aquelas Millennium, lembra? Que saiu de um monte de artista. É que essa, acho que eu nem lembrava o nome, eu tive que pesquisar. Série Acervo. Tá. E eu lembro da capa. Lembro da capa, assim, tipo, claramente desse disco. Então é o Martinho da Vila. Eu já tô surpreendida aqui, então eu tô curiosa com a próxima pergunta, que é um disco que nem seus amigos mais próximos imaginam que você escuta. Esse eu tive dificuldade porque, assim, geralmente eu falo todos os negócios que é meio vergonhoso, assim, que eu escuto, né? Supostamente vergonhoso, né? Supostamente. Que as pessoas não vão esperar, o cara toca metal extremo e ouve isso, né? Só que aí eu parei pra pensar, tem um artista que eu escuto muito. Aí a gente é próximo, a gente se conhece há um tempo, e se eu falar, talvez você... Eu não vou saber que você me diga se eu já falei dele em algum momento, que é o Raul Seixas, o Krieg Rabandolo, que é o primeiro disco... Jamais. Então, eu fiquei pensando nisso, que é um cara que eu escuto muito, e eu acho assim, putz, aí vai demorar 200 horas começar a falar mas eu defendo muito o Raul Seixas, assim, e por várias razões, e tentando fazer um resumo disso, eu acho que a galera comprou o personagem do fã-clube. Você acha que ele foi losermanizado? Um pouco, só que eu acho que ele virou um personagem mesmo, sabe? Tipo... Ele mesmo. Ele virou um personagem, mas para as pessoas elas só veem o personagem. Tá. Então o Raul Seixas, ele só é o maluco beleza, entendeu? Ele só é isso para as pessoas, eu acho, no geral, da galera que critica, ou toca Raul, esse tipo de coisa. Mas os 4 primeiros discos dele é, tipo, bizarro de foda. E aí eu tenho um monte de argumento. Quanto a metaleiro. Eu tava falando isso com um amigo meu recentemente, que ele tava criticando o Raul, né? Eu falei, cara, tipo... Ele tava falando do Aleister Crowley, antes do Iron Maiden, antes do Ozzy Osbourne. Tava falando de 666 nas músicas, na época da ditadura no Brasil. Ele foi torturado, né? Assim, biógrafos falam que talvez seja uma balela dele, que só torturaram o Paulo Coelho, mas... Tá. Supostamente foi torturado. Eu acho as músicas muito boas, e eu acabei de falar do Leonard Cohen. Eu acho que se ele fosse um artista gringo, assim, tipo, com a mesma qualidade do que ele fez em outro país, ele seria tão reverenciado quanto o Leonard Cohen,
quanto o Bob Dylan, quanto o Johnny Cash. E ele já misturava, sei lá, coisa que o Sepultura foi fazendo roots. Berimbau, percussão. Tá. A, sei lá, segunda música desse disco é Mosca na Sopa, que começa com berimbau. E tem o rock no meio. Então ele já misturava essas coisas que depois o Raimundo, Chico Sainz foi explorar mais. Então acho assim, a galera pegou no personagem, o Toca Raul, e não ouve. E quando ouve, só ouve, tipo, Cidade Alternativa. Enfim, escuta as músicas de sempre. Só que os discos deles são muito bons, assim, tipo, em todos os aspectos pra mim. E eu sou, tipo, defensor, assim, tipo, a galera fala, porque tem um povo que se veste de Raul Seixas, então ficou meio estigmatizado, né? Sim, o personagem faz todo sentido. Mas realmente é uma coisa que eu acho que você nunca tinha mencionado a esse ponto, assim. E eu vi desde cedo e muito, assim. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz, tipo, de inglês, quando eu estudei inglês, o tema era Raul Seixas e Sepultura. Eu juro. Tá bom. Juro. E eu coloquei pra tocar Rock das Aranhas e Inner Self, assim, na sequência. Nossa, que playlist. Mas eu defendo, assim, então, o Krieg Rabandolo, que é o primeiro solo do Raul Seixas, mas os 4 primeiros você pode ouvir tranquilamente, que são incríveis, assim, produção, tudo. Muito foda. Não sei, confesso que eu não sei se eu vou fazer isso em breve, mas... acho que não... Eu acho que tá tendo 80 anos, supostamente não. Ele faria 80 anos se estivesse vivo. Então tá saindo série na Globo, isso, Play, né? Soube. Acho que vale a pena, assim... Conhecer um pouco melhor. Se não gostar, ao menos ver, tipo, o que o cara fez num período tão complicado de fazer rock. E eu acho, assim, só pra finalizar mesmo a questão do Raul, o fato dele ser baiano, pra mim, foi um dos maiores impeditivos dele não ser maior. Das pessoas acharem, sei lá, o Renato Russo o cara do rock nacional e não o Raul Seixas. Eu acho que o fato dele ser baiano... Sotaque, por causa... Olha... Tem. E tem música nesse disco, How Could I Know, por exemplo, que pra mim podia estar no disco dos Beatles, assim, fácil, com a voz do John Lennon, ia ser uma puta música dos Beatles, por exemplo. Eu defenderei sempre. Gostei dos seus argumentos. Não sei se eu vou escutar, mas talvez eu vá pesquisar sobre. Sim. Disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Pode ser surpresa negativa, pode ser surpresa positiva. Então, não sei se vale a minha resposta, mas eu coloquei a Fiona Apple, o Fetch the Bolt Cutters de 2020, porque ela tava um tempão parada, né? Tava. Mas por que não valeria? Não sei, porque não sei se ela tava no hiato mesmo, ou se tava... Mim tava. Ela tava, tipo, há décadas sem lançar nada. Né? E esse disco saiu na pandemia, escutei muito, achei genial, 10 de 10. A produção que não tem essa cara muito super produzida de hoje em dia das músicas, de tudo muito eletrônico, que eu gosto também muito, mas ele tem uma cara muito de música feita, tipo, batucando aqui nas coisas e... cachorro latino, que ela gravou acho que na casa dela, parte do disco, ou todo, não me lembro. E eu acho esse disco, tipo assim, eu não esperava que esse disco soaria desse jeito, e eu achei ele, tipo, absurdo, assim. Eu gosto muito da Fiona Apple, eu gosto muito de cantora, muito mais do que de cantor, apesar de eu falar de muitos cantores aqui. E eu acho, eu tava entre esse e um outro, mas eu vou ficar com esse. Da Fiona Apple. Interessante. Você fala que gosta mais de cantoras do que de cantores. Vou ver o que mais vai aparecer aqui nas próximas. Um disco que você esperou muito e quando finalmente saiu, ele te desapontou muito. Então, eu tô falando muito pouco de metal, né? E às vezes que eu falei é tudo pra falar mal, por incrível que pareça. Pode continuar. É um disco de uma das minhas bandas favoritas, que é o Terrorizer, de grindcore. O primeiro disco deles era de 89, se não me engano, o World Downfall. Aí cada um foi pra um lado, o Morbid Angel, Napalm, cada um foi seguir sua vida. E aí eles voltaram em 2006 com um disco chamado Darker Days Ahead, que não era a formação do World Downfall, mas eram 2 integrantes seminais, assim, que é o Pete Sandoval na bateria e o Jess Pintado na guitarra. Quando veio o anúncio que ia sair o disco, e isso aí tava muito no comecinho do Desalmado, né? Desalmado de 2004, esse disco é de 2006, mas acho que em 2005 começou a falar desse disco, eu falei, vem uma obra-prima aí. Pô, Terrorizer agora com a gravação de hoje em dia, putz, vai ser maravilhoso, detestei o disco, assim, tudo, as músicas, produção,
sei lá, não consigo salvar nada rolou. do disco, assim. Tem... Exagero, nada. Salvo uma outra coisa, mas, tipo, me decepcionou. Eu estava esperando uma coisa tão grandiosa. Você nem ouve hoje em dia. Não, ouvi ontem porque eu tava escrevendo aqui os discos. Falei, pô, vamos ver se ele sai da minha lista. Não saiu. Tá mais que nunca tá presente lá na minha lista. Só reforçou. Só reforçou. Tá. Acontece, né? Até porque a gente cria expectativas que são das vozes da nossa cabeça, né? Igual eu falei, eu fico fantasiando pergunta, inventando coisinha. Na minha cabeça ia vir o disco da década. Tipo, putz, horrível. Não foi. Horrível. Disco que... Já falamos disso, mas aí você vai ter que botar alguma coisa aqui. Disco que você descobriu e a banda já tinha acabado ou o artista já tinha morrido e a gente cai naquilo que você até já falou, que é conhecer uma coisa e descobrir que não vai ter mais daquilo ou que você não vai ter a chance de ver ao vivo. Essa eu tive um pouco de dificuldade e essa onde estava o Bauhaus. Tá. Porque eu não lembrava se o Bauhaus tinha acabado quando eu conheci, mas tipo, aí eu pesquisei que eles eram umas turnês, assim, tipo, espaçado até 2022 teve turnê, então não se encaixou por causa disso. E aí, falando de cantora, é a Nina Simone, o To Love Somebody, de 69. Quando eu comecei a ouvir e conheci a Nina Simone, ela já tinha morrido. Eu acho que ela, não lembro quando ela morreu, foi tipo 2003, 2006, mas foi 2000 pra baixo, assim. E só que eu fui ouvir e saber quem era depois. E aí, putz, eu fiquei, assim, devastado por ela ter morrido. E também de saber que eu não ia ter a chance de ouvir. E eu escolhi esse disco porque ele tem um monte de música, assim, regravações, né? Tem regravação do Leonard Cohen, que abre o disco. Tá. Bee Gees, e as músicas que não parecem nem com o Leonard Cohen, nem com Bee Gees, assim, Legal. parece que é música dela, igual o Johnny Cash fez com a Hurt, do Nine Inch Nails. Pegou... interpretou do jeito dela mesmo. A minha versão favorita de Suzanne é dela e não do Leonard Cohen, por exemplo, né? Tipo, acho muito melhor, assim. E... Então, a Nina Simone. Depois você pegou a discografia dela Não, como um todo? Artista, uma das favoritas da minha vida. Da assim. sua vida. Tipo, na minha casa tem uma foto dela pendurada lá. A única... só tem dela de Sepultura na parede. Um disco de um super grupo que não teve nada de super. Putz, Que eu acho a pergunta mais fácil dessa lista, né? Então, mas eu fiquei pensando até... Eu não sei se eu escutei todos os episódios do podcast, mas eu vi uma boa parte. E sempre ouvi passar o Audioslave. Só que aí eu fiz o meu critério, né? Eu consigo ouvir alguma música do Audioslave? Consigo. Tá. Consigo ouvir. Tá. Aí outro que vem na minha cabeça. Tribalistas. Porque eu gosto da Marisa Monte. É um super grupo. Né? Pô, que deu muito certo. Que deu muito certo. Só que, putz, eu acho insuportável. Também. Então, não teve jeito. É o Rockstar Supernova. É horroroso, assim. É uma das... Não dá pra ouvir uma música. Você tem toda a razão. Sabe? Eu consigo ouvir uma música do Audioslave, uma ou outra. Tipo, se rolar não me incomoda. Eu parei pra ouvir ontem o disco do Rockstar Supernova. Eu falei, mano, não é possível. Tá no Spotify. Tá, e tem música... Pô, tem 500 mil não de ouvintes, de audição, uma música plays, lá. Eu achei exagero. Eu falei, não pode ter tudo isso, não. E é muito ruim. Assim, é muito ruim. E aí eu, ontem pesquisando, eu vi que o Jason Newsted falou que ele tentou fazer com que aquilo virasse uma banda. Mas que os outros envolvidos não queriam. Que achou que ele tava meio que de chefe, assim, sabe? Os caras queriam colocar o dinheiro no bolso. E é o que ele falou, ó. Pena. Ele falou, eu peguei o cheque, depositei um cheque milionário na minha conta. E ele falou que eles ensaiaram no total 7 horas. Na história da banda. E ele falou que ele queria chegar e fazer, não, gente, ó, vamos fazer isso. E a galera falou, pô, você quer ser dono do negócio? Tá maluco. Então ele falou, cara, eu aprendi o reality show. Ele falou, só que é totalmente anti-Jason Newsted, o ambiente Hollywood. Tá. Né? E assim, eu parei pra ouvir de novo. Cara, é um disco, assim, muito ruim. É muito ruim mesmo, assim. Nada se salva, não tem um refrão bom. E é realmente um super grupo, né? Pô, o cara que é do Metallica, outro do Guns. E o Motley Crue. E o italiano, acho que é italiano o rapaz que ganhou eu não lembro. O reality show, né? Meu, totalmente esquecível, assim, pra mim é... Eu já vi o pessoal falar, por exemplo, do Chicken Foot aqui, que é do Satriani. Eu consigo ouvir algumas músicas, assim.
Tá. Eu até parei, falei, não, pô, rola, de boas. Agora o Rockstar Supernova... Não tem jeito. Não, putz, não, ele podia entrar em 2 perguntas. Disse que você é apagado, mas eu não vou apagar ele, não. Não, vamos deixar porque ele é o resultado do programa, né? Eu acho que foi um dos únicos reality shows que eu vi na minha vida, foi aquele. De banda, assim, de cantor? Não, de tudo. Ah, de reality show. Assim, acho que eu vi... Não posso falar o mesmo. André Surak é Fazenda 6. Eu vi. O primeiro Casa dos Artistas, o primeiro Big Brother, uns 3 Big Brother, Sim. a Fazenda da André Surak, uma outra Fazenda. Eu vi a Fazenda do Jordi, uns trechos. Nossa. Que ele foi pra Fazenda Francesa e eu precisei ver uns pedaços. Caralho, velho. Enfim. Mas algumas coisas a gente vê, assim, não tem contato. De banda eu vi poucos, acho que eu vi uns do SBT, assim, tal, pra dar risada, mas nada fica, né? E essa banda, assim, até teria condições, né? Tipo... Claro. Só que nessa declaração do Jason já vê que um monte de ego... O cara não admite que ele fosse o chefe, o líder da banda. Sim. Líder Ali não ia dar certo. Muito ego. O disco mais superestimado da história. Que é uma pergunta só pra esse foi o mais fácil pra mim, que é o primeiro do The Doors. Qual que é o primeiro? O que tem no primeiro? The Doors, Light My Fire, como é que é? Breaking to the Other Side, né? Tudo isso aí. Putz, eu acho super estimado, assim. Tipo, acho... não é que eu acho ruim, horroroso e tal, mas acho muito superestimado. Assim, acho uma banda comum, sem sal. Eu acho que era o fato de ter um cara bonito, poeta, sei lá o quê. Que hoje adulta eu acho tipo apenas um bêbado que deram o microfone na mão, né? Putz, totalmente, assim. Eu acho... todo mundo era competente ali no que fazia, mas... Assim, zero emoção pra mim, assim. Muito ruim, tipo... eu acho que até foi o primeiro disco que eu ouvi... E eu, desde então, acho The Doors a banda insuportável por causa desse disco, assim. Eu até ouvi outros, eu lembro bastante, assim, LA Woman, Riders on the Storm, que é uma música que eu acho legal. É uma música boa, essa é uma música boa. Bem legal. Mesmo, mas música aí, legal. The End, que é tipo uma bosta. O tecladinho de circo ali do Light My Fire me pega de um jeito errado, assim, sabe? Eu falo, putz, sei lá. E assim, é uma banda de rock, teoricamente, né? Putz, eu acho a banda com menos atitude de rock, assim, sabe? Se você for ver, eu nunca... Claro, a gente não conhece as preferências e as influências de todo mundo, mas eu nunca vi uma pessoa, um artista, uma artista falar: eu comecei a me envolver com música por causa do The Doors. Eu não me lembro. Eu não lembro. Você tem um amigo fã de The Doors muito, assim? Eu tive uma amiga na adolescência que era fã, mas provavelmente eu acho que ela era fã do Val Kilmer e não sabia. Acho que era possível. Acho bem possível, inclusive. Porque realmente não tem, né? Uma época você via, tipo, uns doidinhos de bairro, assim, com camiseta do The Doors, assim, mas que eu acho que era, tipo, que é até um efeito meio Raul Seixas, se for parar. Tipo, bem pega similar. Um negócio de rock aí... Bem similar. Sabe? Acho que é um pouco isso. Acho que o Jim Morrison virou um personagem super, né, grande e tal, emblemático, morreu com a idade... Os 27. Tem todo o storytelling perfeito, mas pra mim música não tem. Não, assim, de verdade, né? Assim, você falou da Riders on the Storm, eu também gosto. Acho uma música muito boa, mas olhando a discografia inteira, não gosto e acho o primeiro disco bem subestimado, apesar de ter muita música que é considerada clássico, assim. Né? Sim. Eu pensei nisso ano passado, que a gente foi ver... Eu fui encontrar a Cripta em Paris. Aí eles seguiram viagem e eu passei o fim de semana em Paris com 2 amigas, era meu aniversário, a gente foi no cemitério lá, no Père Lachaise. Aí vi o túmulo do homem, uma francófona, né? Dá licença. Eu ia falar... Você ia tentar falar isso. Eu ia tentar falar francófona. Aí eu vi o túmulo e tal, lembrei e tal, até fui, vou dar uma revisitada aqui na história do Jim Morrison. E é isso, assim, eu olhando e pensando, cara, era um bêbado, deram um microfone na mão do bêbado. E, tipo, ele não era tudo isso. Assim, eu... Foi muito fácil que me veio... A pergunta que já me veio de cara, assim, ver a cara do Jim Morrison. Foi, eu acho muito chato, assim, acho muito exagerado, que eu acho que é uma impressão que as pessoas têm, igual eu falei do Raul, e não ouviram, mas eu escutei a discografia. Porque uma época, assim, você vai conhecendo as bandas de rock, o que você tem que ouvir? Aí ouve The Doors. Putz, mano... Sei lá, eu não lembro de um amigo, assim, que gosta muito do The Doors. Não consigo lembrar. Então, acho que o mito ficou maior do que a música, assim, sabe? Seria o The Doors meio que o Legião deles? O tipo de público que pega?
Porque pensa assim, 72, vai, Doors aqui, Stooges aqui. Pode ser. Né? Mas eu acho que tem um bagulho também estético, assim, tipo de... Eu acho que o Stooges era mais ofensivo, Claro. né? Tipo assim, o Iggy Pop, putz, até hoje, né? Pô, é Sim. um cara que tem uma atitude na voz dele, tipo... E, putz, o Jim Morrison, eu acho que ele era, tipo... pra mim, ele parece um cara que saiu da Malhação. Pra mim, não comparo com a Legião, comparo com a Vagabanda Ok. de Malhação. Esse é o corte. Esse é o corte. A gente pega alguma coisa de Sepultura e Jim Morrison saiu da Vagabanda. E põe a Majoristiano, assim, no meio. No meio. Disco mais subestimado da história. Fácil também. Fácil, assim, de ver várias opções. Mas o primeiro que me vem na cabeça é o Born Again, do Black Sabbath, de 83. Born Again é aquela capa medonha. Do Bebê Diabo, do Bebê Diabo. Diário do Grande ABC, do Notícias Populares, né? É horroroso aquilo. Você acha ele subestimado? Eu acho que ninguém cita muito ele, assim, entre os grandes discos do Black Sabbath, porque muita gente acha muito de Purple e pouco Sabbath, Tá. porque era com o Ian Gillan, né? E a mixagem, a produção, todo mundo critica muito, porque ele é muito ardido, parece que eles tentaram fazer umas experimentações, assim, pra tirar um som diferente. Eu acho todas as músicas absurdamente foda desse disco. Não me incomoda essa produção que é meio tosca. Eu já até... Recentemente eu vi um cara no YouTube que ele remixou o Born Again, que é hoje em dia com esses aplicativos de inteligência artificial, você separa tudo e... Ficou legal o que ele fez, mas talvez eu goste dele até por isso, assim. Por ele ser um disco meio meio rasgado, meio podre, assim, sabe? É o punk do Black Sabbath. Só que com um cara que canta muito... Tá. E com os caras que tocam pra caralho, assim. Mas eu acho que o que pegou muito é que ele lembra mais de Purple do que Black Sabbath por conta da voz. Mas eu achei ele um disco, tipo, tenso, assim. Tipo, a música Born Again é uma música meio densa, assim. Eu escuto e fico meio impactado, assim. Falo, pô... E a que abre a Trash de uma porrada a música. Tanto que eu acho que o Tony Iommi e o Ian Gillan regravaram a música em 2000 e alguma coisa, 2006 talvez. E eu não achei legal. Eu falei, pô... A atitude tá lá atrás. Tava. Tentaram consertar um negócio que pra mim é igual, sei lá, eu sou meio anti-regravação de disco. Também no sou. geral, assim, sou bem anti. Eu acho, bem anti. quer tocar o disco ao vivo e aquilo vira, né, um produto, beleza. Mas a regravação, porque eu acho que é pintar a Mona Lisa de novo, assim, sabe? Vamos pegar um quadro e pintar de novo, sabe? Vai dar bom. Não dá pra restaurar. Tem coisas que eu acho que não devem ser restauradas porque é aquele momento e... putz, é tosco, a gravação é ruim, mas, é isso, assim, sabe? É o que é. É o que é. É o retrato de uma era. Exatamente. Deixa ali. Tanto que já... quando tem essa onda, putz, as bandas estão regravando, putz, sei lá, regravar uma música, talvez, não sei, mas o disco inteiro eu não consigo. Tô de acordo. O disco do Underground Nacional, que você quer aproveitar o espaço pra divulgar, mostrar pras pessoas, convidar as pessoas pra ouvirem. Se somar 2 EP vale? Porque o primeiro que eu quero falar é o do Huey, que saiu. O 15? O 15. Achei muito foda. Muito foda. Muito foda. Perigo eu achar que é o melhor trampo, assim, deles. Eu gostei muito da vibe do disco, das músicas. Pô, não consegui no show de lançamento, por motivos de Bandmade. Por motivos de estávamos aqui, derrubando o ukulele, destruindo a técnica. Mas, com certeza, num próximo show que eu puder, eu irei. E, cara, eu gosto muito da banda, sempre gostei, mas esse EP me pegou muito, assim, achei muito bom. Eu ainda não ouvi de fone. Ouvi em situação de carro, em situação de andando pela casa. Fazendo outras coisas, sem prestar aquela atenção devida, né? Preciso ouvir direito. Eu ouvi e ouvi de novo recentemente. Eu ouvi quando saiu, ouvi mais algumas vezes e continuo ouvindo, então é um grande sinal que eu gosto. E o outro, eu vou fazer um jabá pra mim mesmo. Pode? Virou moda agora. Pode, já abrimos essa porteira. Eu tenho um projeto que chama Pútrido, que é só com pessoas de Mauá. A regra é essa. Então, quem fez a capa foi o Bruno Abate. O vocal é o Carlos, que é
que é o meu amigo de Mauá. O batera é o Anderson, que é lá de Mauá. Quem gravou foi o Junão, que é um técnico de som que até já fez coisa pro Desalmado, que é de Mauá, que trabalha com um monte de gente hoje em dia, Samuque a Selva e tudo mais. Ele é um técnico de som absurdo. O Diego, que é meu amigo do Angry, participou tocando baixo numa música. Então a regra é essa, só pode ter gente de Mauá. Tanto que eu convidei o Caio pra participar de uma música e deu errado. Dele gravar no dia, deu um problema. Aí eu falei, quer saber, não... não era pra ser. Falei, não, vai ser só a gente aqui de Mauá. Qual é o gentílico de Mauá? Mauaense. Mauaense? Isso. Só Mauaense. Nossa, é difícil, hein? Mas, tá vendo? Mauaenses. É só Mauaense. Francófona, mas... Francófona, mas na hora de ser lusófona, não consegue falar Mauaense. Então, a gente lançou um EP que chama Justiça, de 2023. A gente nunca tocou ao vivo. A gente só tem que fazer no ginásio municipal de Mauá. Então, esse é o ponto. A gente só quer tocar, tem que ser em Mauá. Claro. E... É tipo o Black Sabbath. Foi em Birmingham. Pô, a gente colocou um tequinho do hino de Mauá numa das músicas, sabe? A gente até brincou que ia fazer... Qual que é aquele disco que... a gente ia fazer um... This is Mauá, Not Santo André, sabe? Umas coisas assim. E a regra era essa, só tem gente de Mauá e... Ouçam aí, é honesto. A gente gravou, tipo, no quarto da casa do Junão, no computador dele, a bateria no outro lugar lá e tal, e deu uma mexida no computador. Tá. Porque a captação ficou horrível. Mas dentro... E é um disco pandêmico, assim. A gente finalizou na pandemia. Eu fui na casa do Junão lá pra finalizar guitarra, vocal e... Que eu faço uns backing vocals lá também. Uhum. E eu não toco baixo, toco guitarra nesse trampo. Então, são esses dois aí. Informação que, caso as pessoas não tenham, você é guitarrista do Desalmado, né? Originalmente. Originalmente, sim. Os 2 primeiros trabalhos do Desalmado eu toco guitarra. Então tá, pútrido. Tem a capa? Você tem a capa? Mando. Tá no Spotify? Tá no Spotify, tem 3 ouvintes por mês. Pô, gente, vamos dobrar. Pô, vamos dobrar. 100%. 100%. É só o que a gente Se só pede. você já ouvir, já é 33% a mais. Tá vendo? Aí. Vamos lá, gente. É isso, né? Fiz a conta certa. Fez. É uma das poucas que eu sei. O disco que você mais ouviu na vida? KOZD. Finalmente. Sepultura do Brasil. Porra! Sepultura do Brasil, porra. Nem você quer falar? É o disco mais... O Sepultura é minha banda favorita, ponto. E esse disco é perfeito, assim, tipo... Eu não conheci o Sepultura pelo KOZD, conheci pelo Beneath the Remains. Mas quando eu escutei o KOZD, é tipo... Eu assim, não consigo nem descrever. É emocionante quando eu escutei, que eu falei, caralho, não tem nada mais legal que isso. E não tem nada mais legal que isso, KOZD pra mim, até hoje. Você acha que é o produto fonográfico mais incrível já produzido por brasileiros e brasileiras? Por seres humanos ou não humanos. Tipo, pra mim, sabe assim, vamos mandar uma cápsula pro espaço. O que o Brasil quer mandar? Quer mandar, tipo, cajuína? Quer mandar uma feijoada? Quer mandar um poema do Mário Quintana? Não. Uma caipirinha? Quer mandar uma caipirinha? Não, a gente vai mandar berimbau? um KOZD. É o KOZD. É, né? E eu acho que, assim, justamente por esse fato de ter os negócios brasileiros ali no meio, né? Que quando começou é o embrião do Roots. Gosto muito do Roots também, mas o KOZD pra mim é tipo... Ele é... Nossa, não mudaria nada. Até onde ele foi gravado, lá no... Fugiu o nome, Rockfield Studios, que o Sabá gravou, o Queen gravou, a Night of the Opera, Ozzy gravou. Putz, meu... além de tudo, tem a mística. E eu gosto demais assim, desse disco. É o disco que eu mais ouvi e eu continuo ouvindo. E muita coisa... Pensamento político veio um pouco desse disco, complementado depois por um outro artista que eu vou falar daqui a pouco. E pra 93, assim, na época que as coisas estavam acontecendo do grunge, rolando pra caramba, o Sepultura tinha lançado o Arise, que é um disco, né, fantástico, mas o KOZD é um salto tão grande pra mim. Eu amo os discos anteriores, mas é um salto, assim, tão grande musical, que parece bandas diferentes até em algo. Se você comparar, tipo, do Beneath the Remains pro KOZD. Ah, sim. Aí é um gráfico que faz assim, né? Putz, eu acho perfeito. Assim, já vi uma época que eles fizeram umas turnês tocando inteiro, mas com o Derek e o Eloy, né, na banda.
E acho que os Cavaleiros vão fazer agora também, tocando o KZD. Aí eu vou dar um jeito de ver mais ou menos o KZD inteiro, né? Que eu vi metade de um lado, agora eu vejo... Metade do outro. vejo metade do outro, mas... vou parar de falar, porque realmente é um disco emocionante pra mim até hoje. Sim, eu tô passando por um momento muito triste, porque eu vi o anúncio dessa turnê, e é o flyer, né? E tem as datas dos shows, e tinha um show num lugar que era meio estratégico nos Estados Unidos, de ir, assim, perto, né, da Virgínia e tal. Tem a base lá. Perto da base, exato. E eu me empolguei muito, mas ele tinha um asterisco do lado. E eu fiquei preocupada, porque era num estádio. Eu falei, putz, deve ser um festival, mó ruim, não quero. Aí eu tive que deitar o telefone, né? Porque tava na lateralzinha do flyer, assim. Aí tava escrito só, tipo, W/, né? With, W/ Slayer. Ah, sim, verdade. Putz. Verdade, porra. Não estarei presente. Puta que pariu. E tá me machucando muito, assim. Eu tô com FOMO quase nível Black Sábado. Mas o que eu tô com... O que tá me machucando é pensar na possibilidade deles regravarem o KZD. Não, aí a gente vai ter que entrar com uma ação. A gente vai ter que ser a Geffen do Neil Young. A gente vai ter que ser a Geffen do céu. A gente vai ter que ser a Roadrunner do Sepultura. Não, lança ao vivo. Todas as gravações eu falo, mano, faz essa turnê, acaba a turnê, disco ao vivo. Pô, massa, do caralho, assim, mas... Putz, não é outras pessoas, outro clima, outro tudo, assim. Não tipo, pode porra, muito tempo depois, eu não aguento essa história. Mas, assim, se tiver o show, pretendo ir. E Sepultura tocar o KZD de novo, eu vou. Apesar que não vai tocar, porque a banda vai acabar, né, no ano que vem, mas vi os shows que eles tocaram o KZD inteiro e é um disco muito poderoso, assim mesmo. É foda. Sepultura! É que começa a falar disso, a gente fica tudo tão emocionado, fica todo mundo... Aí, nessa hora eu fico, nessa hora eu fantasio, nessa hora eu viro você. Eu já tô tipo assim, meu Deus do céu, KZD, aí o Slayer, e daí o show. A cabeça começa a dar várias voltas. Bom, esse FOMO seu aí tá super justificado. Né? Nossa Senhora. E tipo, eu falo, eu nem sou metaleira, que eu quero ver o Slayer? Mas aí na hora que eu li no cartaz, eu fiquei tipo, gente, eu tenho uma obrigação cívica. Boa, é isso. Entendeu? Pra manter meu passaporte brasileiro. É isso. Pra manter meu RG, pra manter meu CPF, pra eu poder doar sangue. Você tem que ir com essa camiseta. Usar o SUS, entendeu? Que é da época, do KZD, deve ser. Eu tenho uma obrigação cívica e moral. Boa, é isso. Mas não sei se eu vou poder cumprir. É isso, né? Pô. Espero que consiga de alguma forma. De alguma forma. Se não nessa turnê, vai que eles estendem, né? Trazem pra cá. Acho que vai rolar. A gente vai tentar de tudo. Um disco que perdeu o brilho. Nossa, vai de Sepultura, perdi o foco. Pra mim não tá nem falando, não sei o que eu tava fazendo aqui mais. Acabou o programa. Então eu vou fazendo a pergunta enquanto você se encontra. Já achei. Tá. Um disco que perdeu o brilho, e você sabe, né? Pode ser porque perdeu o brilho porque você é um adulto e tem mais referências e vai ouvir o negócio e falar, pô, nem era tudo isso. Ou porque rolou um Phil Anselmo, rolou uma coisa assim que alguém da banda falou uma merda e você tipo, putz. É quase os dois juntos. Caralho. Que uma época, assim, eu era muito... Assim, eu gosto dele enquanto guitarrista do Zakk Wylde. Achava ele, pô, foda, com Ozzy, né? Pô, cara animal, toca muito. E realmente tudo isso é real. E aí eu comecei a pesquisar todas as coisas dele e cheguei no tal do Black Label Society. E o disco de estreia, se não me engano, é o Sonic Brew, de 1998. Comprei, achava incrível. Em 98 eu achava que era mais antigo o Black Label. Eu acho que antes ele tinha um negócio solo que era Pride and Glory. E depois ele lançou um negócio como Zakk Wylde. Tá. E aí ele fez o Black Label. E assim, até, pô, eu acho que a primeira foto que tem do Desalmado ainda, quando era o Fergo, eu estou com uma camiseta do Black Label Society, pra entender o contexto que eu realmente gostava muito. Sim. Lembro que os caras me deram um DVD de aniversário. E aí o brilho começou a ir embora nesse DVD. Que o Zakk Wylde fala um monte de bobagem. Mas eu continuei ouvindo. Fui em shows, quando teve aqui, show abrindo pro Ozzy, shows só do Zakk Wylde. Aí eu comecei a achar tudo muito barango, assim. E quando eu parei pra ouvir de novo, ele é um disco de guitarrista com um som horrível de guitarra. As músicas não são essas coisas mesmo. A voz tá legal, ok.
Mas, sei lá, salva 2, 3 músicas e a gravação é ruim, batera sem punch. Então, na época eu achava aquilo o máximo. E eu até ouvi hoje, mais cedo, e falei, putz, realmente, é o Black Label Society. E é uma banda que eu gostava muito, igual eu falei, tinha camiseta, tem o CD ainda lá, tem o DVD. Fui em show recentemente, inclusive. Mas já não me... Recentemente, nos últimos 3 anos, assim. 3, 4 anos, por aí. Ganhei o ingresso, não comprei. Tá. Um amigo me presenteou e tal. Mas assim, ver o Zé Quad tocar é legal, ele toca muito, assim, mas... Mas é barango. É barango e as músicas, tipo, é um riff com um monte de solo e que tem hora que é só malabarismo, assim. E acho que não me impressiona mais esse tipo de coisa que antes me impressionava quando eu era mais novo, né? Tipo, Exato. tocava guitarra, falava, pô, queria fazer isso que ele faz, assim, pô, eu não faço a mínima questão de fazer, sabe? Nem consigo. Nem com aquelas guitarras lindas que ele desfilou no sábado. Que é da marca dele, né? Sei lá. É a Wild Audio. Nossa. E tipo, pô, as guitarras mais feias do mundo, assim. Ah, não dá, assim, mas, pô, quando eu assisti ele com o Ozzy, pô, absurdo, assim. Porque eu vi o Ozzy com ele e com o Gus G, que veio depois, pô. Né, quando ele ficou fora um tempo da banda. Nossa, com o Zé Quad é outra pegada. Tipo, absurdo, assim, toca muito, mas o Black Label... Não. Eu não tenho uma vontade de ouvir. Aí eu escutei até uns 3 discos depois pra ver e falei, nossa, eu realmente me impressionava com pouco. Assim, vocês entendem, né? O sarrafo tava baixo. É que chamar o Zé Quad de pouco é exagero, mas é que o disco eu achei pouco mesmo. A obra dele foi... É, né? tem coisas dele mais legal, do Pride and Glory, do próprio Zé Quad solo é mais legal, assim, mas não. Black Label, acho que dificilmente eu vou ouvir de novo. Tá, banda de motoqueiro. Muito. O disco que mais destoa da sua coleção, que é aquele que realmente vai surpreender quando a gente pegar você ouvindo. Eu ganhei esse disco de um amigo meu de aniversário, porque eu falei que eu queria ter o disco, mas pelos motivos do meme. Tá. Que é o disco do Nelson Gonçalves, chamado Ainda é Cedo. Sabe o Nelson Gonçalves? O Boêmio voltou e tal. O último disco da carreira dele é um disco de regravações. Que ele regrava Legião Urbana. Ah, esse Ainda é Cedo é porque ainda é cedo. Sim. Meu Deus. Ele cantando Caso Sério da Rita Lee. Misto quente, sanduíche de gente. Sabe umas coisas assim? Aí eu falei, foi na pandemia, eu falei, meu, esse disco é maravilhoso, tipo, na zoeira, tipo, tem, sei lá, acho que tem Kid de Abelha, tem Lulu Santos, Como uma Onda no Mar, sabe? Tem nada a ver. Tá. Aí tem Uma Menina Me Ensinou Quase Tudo Que Eu Sei, essas músicas, né? E não combina, né? Tá, assim, não. Eu penso se, tipo, foi um bagulho meio parecido com o Johnny Cash, sabe? Tipo, vamos regravar umas músicas... Mas ficou horrível, velho. Pop, assim. Muito ruim. Mas, assim, ele destoa, mas eu gosto do Nelson Gonçalves, não ironicamente. Eu gosto mesmo. Tá. Porque eu tenho uns caras que hoje, igual eu falei, eu até pensei em falar do Nelson Ned no coisas... a outra pergunta, né? Que eu já não lembro a pergunta que eu... Ah, de um disco que nem seus amigos mais próximos sabem. Mas eu já falei do Nelson Ned pra caramba, as pessoas sabem que eu gosto. E o Nelson Gonçalves também. Mas esse ele destoa muito, porque eu não gosto do disco. Mas eu ganhei de presente do meu amigo Diego, lá de Mauá. E tenho ele com muito orgulho lá. E ele pagou caro, pô. Pagou acho que uns R$70 no CD, assim. Nossa, é caro? Caríssimo? Achei muito caro, pô. Caríssimo, caríssimo. Mas é raro também. Tá, Mas é ruim. É caro, é raro e é ruim. E é ruim. O último disco que você obrigou uma amiga ou um amigo a ouvir? É o Nine Inch Nails, o Downward Spiral. Que eu tô estudando baixo acústico no Sesc. E aí eu fiz um amigo novo lá, né? O Rodrigo. Que ele é meio anti qualquer coisa que tenha música eletrônica, sintetizador, qualquer coisa assim. Tá. E eu falei... eu falei, pô, mas você não gostou de música pesada? Ele falou, não, eu gosto de umas bandas de metal. E aí eu meio que obriguei ele a ouvir, porque eu falei, cara, eu acho que você vai gostar, porque ele é bem musical, né? Tem os barulhinhos, que é o que ele fala, tem muito barulhinho. Tem os barulhinhos. E caiu, assim,
obriguei, porque esse é um dos discos também muito importantes pra mim, assim, tipo, é uma virada de chave do, só ouço metal, e agora ouço outras coisas também, porque tem muita coisa de gótico no meio, de anos 80 que eu gosto, no Trent Reznor, né, ele gosta muito dessa onda. Então, é o último que eu lembro, assim, que foi semana passada, que eu falei, pô, ouve esse disco aqui, pô, bom, você acha que você vai curtir. E ele não me respondeu ainda. Eu ia perguntar isso agora, a gente precisa saber o desfecho. Ele não me respondeu ainda, mas vou até cobrá-lo pra saber. Vamos ver. Pior disco da sua banda favorita. Que é essa aqui. Nation, do Sepultura, é o disco que eu menos gosto. De quando que é o Nation? 2001. Tá. É o segundo disco com o Derek. Com o Derek. O Against depois do Nation. Isso. Tá. Eu defendi esse disco por muito tempo, por ser fã. Sim. Mas ele é um disco pra mim que ele não para muito em pé, não. Assim, eu gosto da estética dele. É do Obey, né? Do Shepard Fairey. Shepard Fairey, exatamente. Acho bonito as artes que saíram na época, a camiseta, o lance deles entrarem com a bandana na cara no Rock in Rio. Achei, pô, tudo legal. Aquela foto deles, né, com o punho pra cima. Mas ele é um disco que eu não gosto muito das músicas. A produção, que é de um cara foda, que é o Steve Evans, não me agrada desse disco. Tem até na versão em CD, tem um cover do Bauhaus lá, da Bela do Ghost is Dead, que eu gosto do cover, curti. Tem uma outra música legal, tem umas participações, mas eu achei um disco muito perdido, assim. Ele tem um conceito, mas, né, de conceito de criar uma nação, mas ele é muito perdido, é a nação mais confusa, assim, do mundo. É o Brasil. É o Brasil. E tem o Gelo Biafra no disco, tem uma galera, mas tem umas músicas que, putz, mano, assim, não consigo ouvir. Não consigo ouvir o Nation. Do início ao fim, já ouvi 1 milhão de vezes, mas hoje em dia eu não ouço. Bota, né? Pego talvez 2 músicas ali pra ouvir eventualmente, quando me dá uma saudade, mas não. Tá. Faz sentido, entendo. Né? E eu acho que a turnê que eu mais vi shows foi essa. Eu era do fã-clube, aquele esquema. Viajava com a banda, pra ver a banda. Então, mas não. Pra mim é o mais fraco do Sepultura, assim. Igual eu falei, não, tem coisa que salva, mas... Mas não é. Muito difícil ouvir, muito difícil. Um disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. Então, entramos na ficção científica, você pode ou apertar o botãozinho e voltar para ouvir lá naquele contexto de como foi essa primeira vez, ou você pode só apagar ele da memória e ouvir ele agora com todas as referências que você tem. Eu confesso que eu encaixei mais pra falar da banda. Pra não repetir banda. Pra não falar de Sepultura de novo, né? Sim, porque seria o KZD? Na vida real seria o KZD. Mas essa banda teve um efeito similar, que é o Government Mule. Nossa, agora você me pegou. Não tava esperando por essa. É tipo, sei lá, se eu for colocar nas caixinhas, é tipo minha terceira banda favorita. Que é nessa época eles eram um trio, que é 2 caras que eram do Allman Brothers. E quando eu escutei a primeira vez, assim, eu fiquei impactado, tipo, do bom gosto de tudo. Porque, assim, é rock isso aqui. É um rock... Sim. Rock sulista dos Estados Unidos, mas não é rock de motoqueiro que para no frango-assado de colete, sabe? Tipo... Sim. Tá de chapéu de cowboy, mas é só o chapéu. Tá num colete, assim. Só com coletinho, só com coletinho. mas não um colete de motoclube, tá com colete. Colete. Colete de couro. Exatamente. Tá. Cara, esse disco, ele eu não tenho, assim, já tive várias vezes vontade de tatuar a capa desse disco, que é um símbolo lá, que é umas mulas. 3 mulas. Mas agora a banda é um quarteto, eles atualizaram e colocaram mais uma mula no logotipo. Tá. É a banda com as capas mais horríveis. A desse disco é legal, mas as outras são horrorosas. Eles tentam colocar uma mula em tudo que é contexto, é muito ruim. Mas a banda é muito foda, é uma banda que é o que o pessoal chama de jam band, que tem muito improviso ao vivo. Então tem música aqui de 5 minutos, mas no ao vivo tem 20, porque os caras ficam lá improvisando. O baixista, o Alan Wood, que é o Woody Allen invertido, o nome do cara é Alan Wood. Meu Deus. Ele já morreu e ele é um dos caras que eu acho mais foda no baixo, assim. Ele é muito absurdo, assim, tipo... Eu amo essa banda, assim, amo. Como que você achou eles? Um amigo meu, o Diogo, me passou no ICQ. Ele foi me passando música por música. Sim, tô ligado. Aí demorava um dia, aí eu vi a primeira. Quando eu escutei, tipo, eu fiquei ficando mais assim...
Nossa, Todo de uma surpresa nova. porque, putz, mano, é difícil explicar. Tem balada, mas tem umas músicas mais pesadas, tem música que é meio fusion. Todo mundo toca muito, mas assim, é o tocar muito, sem exagero do Zé Quadro que eu acabei de falar, é um tocar muito num esquema musical. O Warren Haynes, que é o vocalista, ele, putz, é um dos meus artistas favoritos, e eu espero conseguir fazer isso, que é assistir um show deles. Eles vieram uma vez pro Brasil, em 95, Tá. num Nescafé Blues. Caralho. Que é aquele esquema que essas bandas só vêm nesses shows, assim, né? Sim. Eu já tentei fazer esquema de criar esses vaquinha do Queremos? Queremos. Já pensei em tudo. Eu tinha uma página no Orkut dedicada aos caras, comunidade no Orkut. Eu acho que a página no Facebook, Grove Milho Brasil, eu sou administrador ainda, mas não posto mais lá. Eu gosto muito dessa banda, assim. Tipo, muito. E esse disco é o primeiro que eu ouvi e pra mim continua sendo o melhor disco deles. Eu nunca soube disso. Então, podia estar na... Podia estar nos seus amigos não imaginam que você escuta. Podia. Mas às vezes eu posto o Grove Milho nos stories... Não, agora eu vou ter que prestar atenção, porque eu juro que não tava esperando. Então. E eu sei que é um hype meio que eu compro meio sozinho, assim. Não sei se tem tanta gente que gosta aqui no Brasil. Tipo, eu não sei que local daria pra fazer um show deles que encheria só um show deles sem ser no festival, sabe? Government Mule no Iglesia. Putz, não ia caber tanto amplificador que eles carregam. A gente chegou a entrar em contato com empresários, essas coisas. Meu Deus, na época do Orkut. Eu e o Diogo, esse meu amigo. E era, pô... A treta era mais backline do que as condições de cachê. Eu não lembro agora o valor, faz muito tempo. Mas era... Daria pra fazer com uma certa organização, mas a gente não quis comprar essa briga. Tinha que ser no Sesc. Nossa, ia ser foda. Um amigo meu foi no show, o Smar foi no show deles e... Também de Mauá. Foi no show deles na Alemanha, trouxe um adesivo pra mim e falou, cara, é muito foda mesmo ouvir. Trouxe um adesivo. Eu fiquei feliz pra caralho. Falei, porra. Oh. Mas eu espero conseguir ir. A minha vontade era de ir no show deles de Ano Novo. Eles fazem um show de Ano Novo. Legal. Em Nova York. Que eles fazem temático. Então eles escolhem um tema, tocam aquele tema e depois tocam as músicas deles. Não, tocam as músicas deles, aí tocam um tema. Tipo, já fizeram o Dark Side of the Moon inteiro, já fizeram grunge. Inclusive tem um vídeo do Warren Haynes tocando com o Dave Grohl recentemente, alguma música do Nirvana. Não lembro, alguma música do Inútero. Não, eu quero ver. Vou mandar. O Warren Haynes, ele é um cara muito respeitado, assim. Ele é um cantor absurdo, guitarrista absurdo, compositor, ele é muito foda. Disco que você gostaria de apagar da história. Foi muito fácil. U2, Songs of Innocence. Que disco é esse? Aquele que vinha no iTunes de todo mundo. Esse é um dos motivos. Para ajudar a limpar o iTunes, das pessoas. Esse disco é muito ruim, velho. Tipo, eu nunca ouvi. O The Edge, eu lembro que ele, na época... Assim, eu gosto de algumas coisas do U2. Algumas, não muitas. Mas o The Edge falou, não, esse disco é disruptivo, revolucionário. Pô, traz aquela veia meio punk que a gente tinha no começo. Pô, o disco mais inofensivo. E a forma como eles fizeram de colocar a goela abaixo. Por isso que eu nunca ouvi. Falei, vocês acham que vocês mandam em mim? Mas não manda, não. Eu ouvi, assim, tipo... Eu falei, putz... E nem goela abaixo não dá. Um disco muito ruim, queria apagar. É mais, não pra mudar muito o rumo da música, mas pra ajudar o pessoal que tem iPhone. Pra ajudar quem tem em solidariedade aos meus amigos de iPhone. Porque ninguém conseguia tirar o disco, né? Não tinha como tirar. Era impossível. Eu não ouvi, ele ficou lá parado por anos. E ele é ruim, é muito ruim. A capa é ruim. Tudo é ruim. Tudo é ruim, não ouvi, mas né? Não, ele é bem ruim, assim. Eu até coloquei ele junto... Ouvi ontem também, ou hoje, não lembro. É próximo do Rockstar Supernova, assim, de ruim. Tá. Tem nada que salva, assim, horrível. The Edge, que esse ano tirou a cidadania irlandesa. Pouco tempo depois. Tirou esse ano. Não sabia, sério. Em inglês. Putz, cara. Aí esse ano ele resolveu que ele ia tirar a cidadania. Eu gosto dele, assim, de umas coisas, mas, putz... E assim, eu não lembro se foi na mesma época que saiu aquele tributo ao Ramones, tem uma versão deles de Beat on the Brat, que é horrível também. Aí eu peguei um ranço do U2. Ainda bem que eu não ouvi, porque eu adoro essa música. Tem uma versão do U2, que é aquele que tem o Red Hot Chili Peppers tocando... Havana Affair. Tá. Que tem o Metallica tocando... É um tributo grande que saiu, assim, que tem uma galera grande, Offspring e tal. E tem essa música do U2, pô, eu amo Beat on the Brat, essa música ficou horrível com eles. Ficou um negócio mais inofensivo. O U2, pra mim, ele é pai do Coldplay
É pai do Coldplay. Né? E esse é um motivo também de apagar, porque acho uma banda nociva pra música. Pra assim, música, hoje em dia. exato. Talvez se a gente conseguisse apagar o U2 na raiz, não tinha o Coldplay hoje. Pode ser. É que eu acho que na raiz, lá no começo, ainda tem umas coisas que ainda rolam, mas poucas coisas. Depois já virou essa onda meio Coldplay. Qual que é o que tem Numb? É o Zropa? É dali em diante? Taca fogo. Taca aí fogo veio e o pisa em pop cima. depois, que é um Taca fogo e pisa em cima. megalomaníaco. Taca fogo e pisa em cima. Bem ruim. Mais um pouco de ficção. A banda vai fazer uma turnê comemorativa, que é só o que tem agora, né? Que não tem mais turnê normal. Tudo Não tem. Aí, Ninguém acabamos toca o de disco falar que do saiu. KZD. Você já sabe, esse não pode responder KZD. Porque o KZD já entrou, e 2, porque ele vai ser tocado na íntegra. E eu já vi. Já sabe, e você já viu. Eu já vi com Sepultura. Então, qual é o outro disco que você gostaria que a banda saísse numa turnê comemorativa tocando na íntegra? Aí, fantasiando um pouco, eu queria o Racionais MCs tocando Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que pra mim é o melhor disco deles. Tá. É um disco duplo, 2 horas e pouco de música, então ia ser um showzão Até eu ia nesse. grande. E eu queria ver o meu amigo Sonho tocando na banda, que eu queria esse show com banda, não só os 4. Claro. E é um disco muito representativo quando eu falei na questão de política, né, também. O Racionais é Sepultura, Racionais, Gov't Mule, as minhas bandas favoritas. Caralho, eu ainda tô muito impactada com o Gov't Do nada, né? aparecendo. Surgiu. Surgiu, assim, do Neida. E eu queria muito ver esse show do Racionais. Eu vi alguns shows na época, né, dessa turnê. Um em Mauá, inclusive. Antes é o Sobrevivendo no Inferno, que é um disco que todo mundo lembra. Que é muito foda, mas eu acho que o Nada Como Um Dia, ele também tem coisas que não são só denúncia. Ele é meio propositivo também, de falar, putz, a gente consegue umas coisas também. A gente não tá só fudido e... Não, a gente consegue umas paradas aqui legal. Vamos aí, sabe? Tem essa parte. Eu acho que a produção dele é impecável. Ele é mais poético também. Tipo, tem a música Jesus Chorou, que, putz, ela é, assim, arrepio toda vez que eu escuto essa música. E quando eu toco nos shows ainda... Pô, eu vi o Sonho tocando com eles no Espaço Unimed. Tocaram essa música e tal, mas eu queria ver esse disco assim, tipo, do começo ao fim. Eles tocam da ponte pra cá? Eles tocam. Tem uma outra música que eles param de tocar. Questões tipo, que eles falam, pô, a letra não tem mais muito a ver e tal. Mas... Da ponte pra cá eu acho fenomenal. Não, é muito foda. E eu não sou uma pessoa do rap, não sou uma pessoa do hip hop, mas essa música eu acho uma joia. Putz, essa música, pô, Negro Drama é uma música que quando o Brown entra, é tipo um negócio assim, tipo, a música já tá, tipo, no auge, a música inteira, quando ele entra, vai. É o Ed Rock que tá cantando ela. Cara, Racionais, assim, putz, suspeito pra falar, pra mim o Mano Brown é o maior artista brasileiro. Outra obrigação cívica, né? Pra mim... Vai junto com Sepultura. E eu gosto que, tipo assim, o Brown, ele é um cara que ele é o artista que ele continua tentando aprender, tentando inovar, e ele tem uma humildade de verificar certas coisas, assim, da trajetória. Pra mim, o maior artista brasileiro é o Mano Brown, assim, tipo, eu falo isso com a maior tranquilidade, porque é pra mim, né? Foda-se a opinião de todo mundo. Foda-se. E pra mim, hoje em dia, artisticamente a maior inspiração pra mim, enquanto músico, é o Mano Brown, assim, desse lance dele ir nas raízes das coisas mesmo, assim, tipo, então ele... Acho que você sentar um dia pra conversar com ele sobre disco ia ser uma parada absurda, assim, tipo... Ainda não aconteceu, mas eu vou deixar pro conteúdo exclusivo contar minha historinha com o Mano Brown aqui no estúdio. Boa. Mas então, agora você... virem membros. Mas você me deu uma ideia. Pô, imagina chamar o Brown. Não, tem que ser tipo uma semana de... Eu assisto todos. A gente faz disco, episódios, temporada Mano Brown. Pô, por favor. Uma pergunta por episódio. Pode. Que vai ser isso, porque aí ele vai começar a falar dos funk dos anos 70, brasileiro, vai falar do Cassiano, vai falar da galera, putz, aí Bebeto e todo mundo, Carlos da Fé, ele vai começar... Pô, eu conheci muita gente por causa do Mano Brown. Tá. Falando dessas pessoas que eu não conhecia. E aí tem o disco dele, o Bugnipe, né, que é de solto, né, funk e tal. Mas esse disco do Racionais, ele pra mim é o disco que representa o Racionais, a sua maior genialidade da carreira. Tá. É esse disco, a capa, a estética, como era o show,
as letras, é fantástico. Queria muito ver esse disco sendo tocado na íntegra, cabo a rabo com banda. Se rolar, eu vou com você. Bora, pô. É um disco que você gostaria de ter estado dentro do estúdio durante a gravação, mas é mosquinha na parede, não pode interferir. É só olhar. Então, quando eu tava respondendo as coisas, eu achei que minhas respostas eram meio clichê. E essa acho que é a mais clichê de todas. Que é o Pink Floyd The Wall. Que eu gosto muito desse disco. Tá entre as bandas que eu gosto muito, assim. Só que eu tenho fase Pink Floyd. Fico um ano sem ouvir, depois eu ouço 5 meses direto. E o The Wall é um disco tão maluco, tão cheio de coisa, que eu queria saber como é que foi o processo no estúdio deles, que já estavam ali no processo de cisão. Né? O Roger Waters e o David Gilmour. Você acha que tinha conflito? Você acha que foi... Pô, dois caras que realmente eles sabem da genialidade que eles têm e eles não têm zero humildade nesse ponto. Vão bater cabeça até o final, né? E o Roger Waters é um cara, né, duro, assim. Eu admiro muito ele artisticamente. E queria ver... é um disco que eu escutei bastante, assisti o filme 300 vezes, The Wall. Cheguei a assistir um dos shows da turnê do The Wall com o Roger Waters também. Então eu queria entender o que aconteceu no estúdio, porque eu pensei até em outros discos, KZD e tal, não sei o quê. Só que, pô, disco de metal acho que tem muita coisa que é meio padrão, fora o Roots, né? Que aí, sim, deve ter sido uma experiência diferente. Que eu pensei em ter falado do Roots, tipo, puta, vai na tribo Chavante, aí vai nas montanhas lá da casa do cacete pra gravar percussão com Carlinhos Brown, deve ter sido muito doido, assim. E com o Ross Robinson ainda, que é mais doido ainda. Que é um outro maluco, Mas eu fiquei pensando, falei, vai ser meio clichê, mas a primeira resposta que veio na cabeça foi o The Wall. Quando você falou, eu achei que você ia falar no Dark Side of the Moon. Mas é que o Dark Side of the Moon acho que ele já foi tão bem documentado. E tem as histórias já do Mágico de Oz, tem esse monte de coisa. Todo mundo já esteve lá na gravação. E o The Wall, ele é um disco que eu gosto mais. Assim, e por mais que eu acho que ele é um disco um pouco mais irregular que o Dark Side of the Moon, mas ele conta uma história ali e que você precisa escutar inteiro. Não tem, assim, você escuta as músicas separadas, beleza. Comfortably Numb, não sei o quê. Mas quando você escuta o disco inteiro, você entende o que tá acontecendo ali. Tá. Em clima, em letra, em tudo. E daí no disco que você tem a chance de participar. Agora você pode entrar no estúdio, mas você pode fazer o que você quiser. Não precisa ser tocando, você pode fazer a foto da capa, você pode fazer a ilustração do encarte, o que você quiser. Você pode até produzir. Que disco é esse? Pode ter a Lei Esteban Romero aqui? Pode. Vou falar de 2 discos. Pode, porque abriu o precedente, já fudeu o rolê todo. Porque eu quis encaixar as bandas, na real. Tá. Mas vieram na minha cabeça de cara. Que é o Napalm Death, com o Enemy of the Music Business. Tá. É o meu disco favorito do Napalm. Não lembro de que ano que é. Agora eu esqueci de marcar aqui. Não lembro. Mas é dos 2000 baixo, eu acho. 2000 baixo, talvez 2002, não sei. Com jazz pintado ainda na guitarra. As músicas são muito fortes, assim. E eu acho que eu conseguiria tocar com eles esse disco. Alguma música. Então a minha participação seria tocando. Guitarra. Ou conseguiria tocar guitarra, conseguiria tocar baixo, conseguiria gritar. Então... menos batera. O resto, o que me chamar, é nóis. Bora. E o outro... é porque ele é uma banda que quase entrou em muita resposta. Aí eu achava uma melhor. Tá. Que é o Radiohead In Rainbows. Quase entrou em outras perguntas? Triste, né? Tá. Pode ver. Tá. Tipo... Por que o In Rainbows? Porque o meu favorito é um clichê, o OK Computer é o que eu mais gosto, que é o que eu mais ouvi. O Rainbows é um dos que eu mais gosto também. Mas é que toda a história que permeia o disco de... eles estavam com muita dificuldade para gravar, para criar. Tiveram que ir pra estrada para tentar escrever o disco. Chamou o produtor, mandou o produtor embora, voltou o produtor que mandou embora. Então... eu acho que deve ter sido um ambiente interessante de participar criativamente. Então eu queria ajudar a compor alguma coisa com eles. Não precisava nem gravar, mas tipo... deixa eu dar uma ideia de estrutura aí, uma ideia de letra. E eu acho esse disco, assim, ele é fantástico. Ele é muito bom. E diferentemente do U2, é um disco que eles falam, pague quando você quiser. Eu não vou colocar no seu celular.
Mas Foi o primeiro, né, assim, das bandas grandes que teve o Pague. eu acho que foi o primeiro. Se não foi o primeiro, foi um dos. Porque eu lembro das matérias serem justamente que o efeito foi diferente do esperado. Acharam que todo mundo ia botar lá 0,0 e os fãs estavam pagando, tipo, $20 pra baixar um bagulho digital. Sim. Então, putz, além de participar disso também, dessa conversa, sabe? Pô, vamos fazer isso. Eu queria ser meio que um integrante da banda nesse momento, colaborando de alguma forma e até nessas discussões, assim, conceituais. Se fosse o KZD, o que você ia fazer? Não pode. Não pode. É uma obra imaculada. Não pode É claro tocar. que eu queria meu nome lá, obviamente, mas, putz, assim, eu não me permito fazer isso. Certo, entendo. Mas já toquei o sua religião vai contra. QZD inteiro com o Estevam já. Sim. Eu e o Estevam e o Sonho. Muitas vezes, né? Várias vezes. Muitas vezes. Inteiro. Inteiro. E o Estevam cantava, né? Então, foi na época que eu comecei a cantar. Então, eu fazia o vocal. Eu cantando, o Sonho na batera e o Estevam na guitarra. Caralho. E tinha o Flávio, que depois a gente montou a banda, né? Que tocava baixo eventualmente. Mas várias vezes foi só nós três. Pode crer. Na Bergamota. Bom. O ET caiu na Terra. Chegou o ET. Caiu em Mauá. Pô, caiu num lugar perfeito, Perfeito, assim, pra ET. O ET caiu em Mauá. No seu quintal. Tá. Você vai ser a primeira pessoa a ter contato com o ET. O ET nunca ouviu música. Não tem música no planeta do ET. Você vai ser a pessoa que vai mostrar a música. Vai fazer o ET despertar um sentimento de meu Deus, eu amo isso aqui. Ou odeio, ou, né? Vai despertar algum sentimento nele. O que é que você mostra pro ET? Que disco é esse? Eu pensei nisso, né? Dos dois lados que poderia ir pra pergunta, né? Tanto que o Racionais quase entrou aqui. Só que eu falei, pô, o cara já vai chegar tomando um choque, né? Tipo Sim. assim, pô, deixa eu ir Vou embora. embora. Que era uma opção. Claro. Mas eu quis fazer uma opção dele gostar de música. E brasileira. E só que ao mesmo tempo que música brasileira, mas que mostrasse um pouco também de coisas do mundo, digamos assim. Aí eu pensei no Afro-Ciberdelia, do Chico Sainz, Nação Zumbi. Porque eu acho que ele mostra muita coisa de música brasileira. Tipo, mostra compositores brasileiros, né? Tipo, Jorge Maltner. Tem o Gilberto Gil no disco. Obviamente o Chico Sainz e a Nação Zumbi. É um disco longo, por causa da época do CD também. Tem uns remixes perdidos lá no fim do disco também. Sim, é enorme. E eu acho que ele também tem uma conexão com o resto do mundo, né? Porque tem coisa eletrônica, tem guitarra pesada. Então, eu acho que é uma forma de conhecer a música em português. Que pra mim isso era uma questão. Que o ET fale português. Senão em Mauá não vai dar nada pra ele. Sim. E eu acho esse disco foda. Assim, eu não sei se eu gosto mais dele do Dana Mal Caos, mas no contexto da resposta eu achei que ele cabia mais. Tá. Aí eu coloquei mais na resposta do que por gosto, porque eu acho que no geral eu coloco mais o Dana Mal Caos pra ouvir. Ah, entendi. Mas eu acho que pra apresentar pra alguém, se alguém falasse, pô, esse Chico Sainz aí, o que você me mostra? Eu mostraria o Afro-Ciberdelia. Tá. Né? Manguetal, Maracatu Atômico, putz, né? Macoco, Gilberto Gil. Pô, e esse disco ele é muito bom. Eu acho que também tem o fato dele já estar na estrada um tempo, Sim. afinou a banda ao vivo. E quando foi pro estúdio, eu acho que o som ficou mais legal, ficou mais... Né? Tanto que eu não lembro quem produziu o Afro-Ciberdelia. Eu sei que o Dalla Malcaus foi o Liminha. Mas esse eu não lembro. E é um disco que eu comprei, o CD, tipo assim... Eu comprei o CD pela capa. Acrílico laranja. Não, eu comprei ele pela capa, que eu já tinha ouvido falar. Quando eu olhei, eu não tinha escutado nenhuma música. Eu falei, putz, eu quero ouvir isso aqui. Putz, é um dos artistas que eu lamento não ter visto ao vivo, né? Assim, o Chico Sainz. Vi a Nação Zumbi 1 milhão de vezes. Sim. Do caralho, mas... Né, pô, Lúcio Maia, bizarramente foda, mas... Queria muito ter visto com o Chico Sainz, porque eu acho que é desses artistas que... Realmente não vai surgir outro aqui no Brasil. O momento era pra ele, assim, né? Uma pena que... Né? Cedo, super precoce. E acho que ele sofreu também de um efeito Raul Seixas do regionalismo, que eu acho que o Chico Sainz ele acabou só virando aqui em São Paulo das pessoas ouvirem, depois que
a MTV rodou pra martelou, cacete. né? E depois que eles foram fazer show fora, assim, que eles fizeram aquelas turnê europeias, Estados Unidos, aí acho que a imprensa começou dá pra tocar isso em rádio. E não tocou muito em rádio. Não. Tocou Maracatu Atômico, eu acho. Não tocou muito em rádio. E eu acho assim, pra mim tem um fator regional. De tipo, pô, se não é tão sudestino pra tocar, sabe? Faz todo sentido, né? Porque o rock brasileiro ele ficou calcado Rio-São Paulo, o próprio... Brasília, né? E, tipo, mas a galera de Brasília vindo pro Rio, né? Então, assim, eu acho que eles ficaram um pouco presos nesse fator, assim, de não ter tocado tanto em rádio e não ter sido mais popular. Porque eu acho que tinha potencial de ser uma banda de vendagem, ser mais, sabe, do que foi. Porque, sei lá, tipo, o Skank devia estar vendendo 1 milhão, beleza. O Skank tinha um apelo mais popular, mas, sei lá, acho que a Nação Zumbi, o primeiro disco, vendeu muito pouco, assim, sabe? Demorou pra ser disco de ouro, assim, sabe? Sim. Acho que talvez o segundo empurrou o primeiro. Isso, porque aí tinha uns clipes, né, legais ali e tudo mais. Eu acho sei lá, influenciou muita gente e acho que é um disco que o ET... E ele ia ter que ouvir algumas vezes, assim, pra entender tudo que é o disco, né? Sim. Mas você acha que ele ia sair dessa experiência querendo ouvir mais coisa? Putz, eu acho que ele ia sair com várias sensações, que eu acho que é isso que é legal da música, assim. Tipo, pô, uma sensação agressiva, depois uma sensação dançante, uma sensação do tipo, o que tá falando nessa letra, né? Pô, interessante isso que ele falou. Então, acho que ele teria coisas... Várias reações. E tipo assim, pô, sei lá, por exemplo, se eu desse um disco de death metal, ele ia ter uma sensação de agressividade, blast beat e tal, não sei o quê. Né? Coisas mais pesadas, riffs cadenciados, mas eu acho que eu queria mostrar uma coisa brasileira e mais, assim, tudo bem que já vai dar 30 anos do disco, né? Daqui a pouco. Ano que vem? Ano que vem. Ano que vem. Mas é um pouco mais contemporâneo do que se eu desse um disco do Tim Maia que veio na minha cabeça, sabe? Claro. Jorge Ben, Tábua de Esmeralda e tal, mas aí eu falei, porra. E eu queria ter uma coisa de peso também, guitarra, que tivesse um pouco de rock, mas Brasil também. Batucada. Então, é muita coisa, sabe? É muita coisa verdade. E eu acho que eu acho que ele ia sair com várias sensações, assim. Eu acho que ele responderia a sua pergunta lá do... Que disco você apagaria, escutaria de novo? Talvez ele ia falar isso aí, pô, foi mó doido, ouvi o negócio, várias sensações diferentes. Eu fui pra Mauá, assim que cheguei na Terra. Não, já tem lá em Mauá, os ETs. Vários. Muito bom. Considerações finais? Obrigado. Não sei se eu agradeci no começo, mas falar de música e falar de disco é sempre bom. Eu acompanho, eu falei, não assisti todos, mas a maioria eu assisti. Gosto bastante e ouçam discos, né? Tipo assim, do início ao fim, né? Continuem com esse hábito porque preparar a pauta, né? As respostas da pauta hoje me fez ouvir discos inteiros de novo, assim. Alguns que eu não ouvia há um tempo. E sei lá, acho que o recado que fica é esse aí. Valeu. Ouçam discos. É tipo o ET, né? Busque conhecimento e ouça discos. ET Bilu e Mauá. Eu agradeço você que ficou aqui com a gente até o final. Se você tiver interesse em se tornar membro do canal, tem um botão aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você tiver no computador. Se você tiver no celular, pede ajuda pra gente, porque ele só aparece no Android, no iPhone não aparece. Tem bastante conteúdo exclusivo, a gente vai gravar um conteúdo exclusivo aqui agora. E eu espero vocês num próximo episódio. Tchau. Disco é um podcast independente. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, assim como a edição desse vídeo. O áudio ficou por conta do Léo Hanna. A gente gravou aqui no Family Mob usando equipamento da Foto. Eu ainda não fiz a thumb desse episódio enquanto eu tô gravando esses créditos, então quando eu tiver a foto, eu vou deixar o crédito da fotógrafa ou do fotógrafo aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o botão para se tornar membro aqui do canal e ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo, incluindo um conteúdo gravado depois que a gente gravou esse episódio do disco, e as séries fixas que tem com o Estevão Romera fazendo o Tour Sem Fim, Jéssica Falck fazendo Solo Breakdown,
eu fazendo Photo Breakdown, além do BandMade Indica, lives exclusivas com convidados e mais outros conteúdos. O BandMade gentilmente abriga esse podcast e a gente se vê num próximo episódio. Valeu!